Bom dia a todos. Meu nome é Silvana e eu gostaria, em nome da Virtus, de agradecer a presença de vocês, né, no nosso bate-papo aqui sobre a FRS 16. E, assim, só umas orientações no início, eu pediria que vocês deixassem os microfones desligados, tá? E depois, se quiser tiver alguma dúvida, vocês podem usar o chat e no final a gente também vai abrir para perguntas. Mas durante a apresentação a gente pede para que vocês deixem desligar. Opa, desativado. Tem alguém com o microfone ativado. A gente pede que deixe desativado durante toda a apresentação, por favor. Estou aqui admitindo as pessoas. Então, a Virtus, né, para quem não nos conhece, a Virtus é uma empresa de treinamento e consultoria. A gente está há 15 anos no mercado e a gente vem... Desculpa, gente, é que está aparecendo aqui na tela o pessoal chegando. E a gente está há 15 anos no mercado, e a gente trabalha com consultoria e treinamento, né, na área contábil. Nós somos especializados em FRS e nós somos também um dos primeiros capacitadores do CRC. Então, a gente tem aí uma vasta experiência, né, nas demonstrações financeiras, trabalhar tanto com treinamento como em consultoria, né, emissão de laudos. Então, depois o Edmir vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, só rapidamente estou dando uma pincelada, né? Então, a nossa ideia hoje é fazer um bate-papo, né, uma coisa bem descontraída sobre a FRS 16 para as operadoras de saúde. Ou seja, a gente quer sanar aí as principais dúvidas que surgem em relação a esse tema. Então, a nossa ideia é um bate-papo, né, entre o Edmir, que é o sócio da nossa empresa, e o Marino, e o Rogério Marino. O Marino, ele é parceiro nosso aí a longa data, né? Ele é aqui, o Rogério Marino, ele é mestre em controladoria pelo Mackenzie, ele é auditor, também é professor da FECAP, e ele é nosso parceiro aí há um tempo bem longo, né? Conhecido nosso já há um tempão. Então, a nossa ideia é fazer que ele seja o mediador dessa nossa conversa, né? Sobre o tema, e ele que vai estar iniciando agora a apresentação, e na sequência também chega o Edmir Lopes, que é o nosso sócio. Aqui, Edmir Bom Lopes dia. de Carvalho. Oi, Marina, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Então, acho que você Bem-vindos. pode iniciar, né? E o Edmir depois da sequência, e você chama ele para esse bate-papo. Então, só lembrando, pessoal, deixa o microfone desativado, tá? Depois, qualquer dúvida, vocês podem chamar no chat, eu vou estar aqui também dando esse auxílio. E no final a gente abre também um espacinho para as perguntas. Ok, Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, Marina, bom dia, Silvana, bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos começar? Eu só queria apresentar o seguinte, né? A gente está aqui, né? A nossa ideia é fazer um bate-papo. O Marino vai puxar algumas perguntas, né? Algumas dúvidas. A gente fez um modelo diferente, onde em vez de fazer uma apresentação do que é a norma, tudo, a ideia é ter aí, na experiência que nós temos, algumas dúvidas, né, inerentes às normas, né? Então, o Marino, ele tem algumas questões, né, que, à medida que ele vai perguntando naquele tema, se alguém tiver algum ponto adicional naquele tema, pode colocar no chat, né? E à medida do possível, eu vou respondendo, né? Se eu não sei, se eu não souber responder, aí eu chamo a Silvana acaba respondendo aí também para a gente aí, entendeu? Mas qual que é a ideia, pessoal? A ideia nossa é fazer aí uma hora e pouco, esse bate-papo, né? E à medida que a gente acabar esse bate-papo, essa nossa interação aqui, é chamado, né? Eventualmente pode ser que vocês tenham algumas dúvidas pontuais que sejam além dessas que nós vamos colocar, né? Então, e aí vai abrir para vocês, né? Então, a ideia nossa é fazer um webinar interativo, né? Só para colocar o seguinte... Nós coletamos, Edmir, as dúvidas mais frequentes, né, dos nossos clientes, colegas de trabalho, os alunos, e vamos tentar responder a todas. E no final a gente abre para, se alguém tiver ainda alguma dúvida, a gente abre para o pessoal colocar no chat aí, tá bom? É isso aí. A única coisa, né, na hora que a Silvana apresentou o Marino, né, e depois me apresentou, eu só tô com receio aqui, né, nas perguntas que vem do Marino, porque eu sou corintiano, ele é palmeirense, né? Costuma dar problema. Eu só espero que tenha um fair play aí, viu, Marino, nas perguntas. Vamos manter aquelas que a gente combinou, né? É isso aí. Vamos em frente. Beleza.
Vamos em Bom, frente então, pessoal, aí. a ideia é, como a gente estamos em fechamento de balanço aí, né, na época final aí, e ainda permanecem algumas dúvidas com relação ao CPC 6, né, R2 aí o IFRS 16. Então aí nos finalmente, então, né, Edmir, como a gente vem conversando, por que, né, a primeira pergunta aí, né, por que agora, né, na nova versão aí do CPC 6, né, os aluguéis entraram, né? Qual que é o conceito do lease, né, de acordo lá com a norma internacional? Uhum. Uma coisa que eu queria colocar, né, só para a gente contextualizar, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Uma coisa que eu queria contextualizar é o seguinte, né? Essa norma, ela entrou em vigor em 2019, né? Aqui, não só no Brasil, mas ela entrou a nível mundial em 2019. Então, você tem aí o Conselho Federal de Contabilidade, o CPC, CVM, né? Outros órgãos reguladores aprovando, né? Lá em 2019. A ANS, ela não aprovou a norma, né? Na entrada de 2019. Então, as operadoras de saúde, elas postergaram a entrada, né, dessa norma nas suas demonstrações contábeis, né? A ANS, através da resolução normativa 472 e depois da 528, né, e essa aqui a 472 foi em setembro de 21, né? Ela simplesmente ou seja, em setembro de 21 é que a ANS sinalizou da entrada da IFRS 16 para as demonstrações contábeis para o setor de saúde, onde ela regula, né? Aí alguém pode falar, pô, Jimmy, mas pode um órgão regulador, né, fazer isso? Pode. Se aquele órgão regulador edita as práticas contábeis para aquele setor, né, e tem aí a autoridade para isso, então ele pode. Se nós pegarmos, né, só para você ter uma ideia, eu vou compartilhar uma outra tela que eu tenho aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, né, aqui no CPC, deixa eu colocar aqui, ó, aqui no CPC, se nós formos no próprio CPC do pronunciamento do arrendamento, ó, vocês veem que até então, quem aprovou foi a CVM, o Conselho Federal de Contabilidade e o SUSEP, ó. Então, vocês veem que outros órgãos reguladores que tinham aprovado a IAS 17, que é o CPC 06, né, a primeira versão, lá atrás, né, eles não aprovaram. Então, então quer dizer que esses órgãos reguladores não aprovaram. Justamente, a ANEEL, que regula o setor de energia elétrica, para o balanço regulatório também não aprovou essa norma, assim como o próprio Banco Central, né, também não aprovou. Enfim, o que eu queria chamar a atenção é que não é porque uma norma ela foi emitida e aprovada pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade, é aprovada na íntegra, né, por outros órgãos reguladores, né? No caso aqui, a gente percebe que não, né? Então, a ANS, ela postergou, né, a entrada dessa norma para suas demonstrações financeiras, né? Ou seja, para o seu setor. Bom, e eu queria só fazer já um comparativo com o que o Marino colocou. Ele colocou, Admiro, mas por que contratos de locação entraram, né, para as normas contábeis? Bom, qual foi a preocupação do regulador, né, no caso do normatizador, né, do IASB? É sabido que muitas empresas, né, têm deixado de comprar ativos para fazer locação de ativos. Por quê? Porque eles acabam utilizando aquele recurso financeiro para a sua atividade operacional. Então, em vez de capitalizar, em vez de investir aquele recurso financeiro num CAPEX, né, acaba utilizando aquele recurso financeiro para a movimentação do seu capital de giro. Consequentemente, então, eles priorizam a alocação do imóvel, né? Bom, o fato é que isso virou uma tendência a nível mundial e percebeu-se que as empresas tinham obrigações contratuais, né? Ou seja, uma vez que uma empresa faz um contrato de locação e ela assume a posição de arrendatária, né? Ou seja, ali que vai usufruir daquele ativo, ela tem um contrato já até com um prazo pré-determinado e aquilo não aparecia no balanço, né? Então, o fato de não aparecer no balanço é que fez com que essa norma entrasse em vigor, né? Então, imagina você comparar, por exemplo, duas operadoras de saúde, onde uma tem a construção do hospital, né? Então tem lá o imobilizado,
é bem possível que, às vezes, buscou um financiamento para a construção daquele hospital, então tem um ativo e tem um passivo, e tem uma outra operadora que não tem o hospital, mas faz a locação do imóvel para, né, quer dizer, não tem a parte física do imóvel, mas atua na área hospitalar, né? Então, o que acontece? Uma apareceu o ativo imobilizado e o passivo daquele financiamento para construir aquele hospital, enquanto que a outra, por pagar aluguel, não aparecia nada no balanço, né? Então, essa situação faz com que agora, né, esses contratos de locação, ao entrar no balanço, vai aparecer um passivo e vai aparecer um ativo, né? Esse é o ponto principal, né? E aí, respondendo a pergunta que o Marino colocou, e aí eu vou lá na norma, né? E vou colocar para vocês aqui também, né, na norma contábil. A questão aí que era o passivo oculto, né, Edmir? Então, as empresas tinham um passivo que não aparecia, né? Tinha uma exigência tinha uma exigência de nota explicativa, mas a maioria das empresas não colocavam, né? Não colocava. Então, imagina, por exemplo, né, não é o caso de operadoras, né, mas assim, lojas de varejo, né, se nós pegamos aí lojas Renner, lojas Colombo, essas C&As, né, Magazine Luiza, essas lojas, elas têm muitos pontos de locação, né? Chega a ter 600, 700 pontos de locação, né? E imagina, né, todos esses móveis alugados e não aparecia nada dentro do balanço, né? Entendeu? As próprias companhias aéreas, né, que tinham aeronaves arrendadas, né, e não apareciam essas aeronaves no balanço, tá bom? Bom, então quando a gente vai aqui, né, na norma contábil, ó, e aí eu estou colocando aqui a norma, né, aqui, e eu vou dar um close aqui para vocês acompanharem melhor. Então, se nós pegarmos aqui, né, a norma contábil, e a gente vem aqui embaixo, deixa eu até colocar aqui, bom, aí tem logo no começo, né, da norma, ele chama atenção aqui no rodapé, ó. Então, é chamado a atenção no rodapé, e o que a norma coloca aqui, né, ó? E esse que é o ponto importante, ó. O termo arrendamento adotado nessa norma corresponde à tradução do termo leasing na língua inglesa. Por que é isso importante, pessoal? Porque o leasing, né, que nós trabalhamos, né, aqui no Brasil, o leasing é aquela operação financeira que a empresa faz com o banco. Então, vamos imaginar que uma operadora resolva, né, fazer um contrato de leasing com o banco para a aquisição aí, de equipamentos hospitalares. Então, o que acontece? Essa operação de leasing é uma operação que o banco intermedia. Então, a natureza já é financeira, né? Só que a norma internacional, ela não caracteriza apenas esta operação, ela caracteriza a operação de contratos de locação na íntegra. Até destaquei em azul aqui, ó. Arrendamento, aluguel, locação e outros contratos. Então, se eu tenho locação de imóvel, locação de equipamentos hospitalares, locação de veículos, né, locação de terrenos, locações, né, de um modo geral, estão todas dentro dessa norma contábil, né? Por que isso, pessoal? Porque a norma parte do pressuposto, que ao momento que a arrendatária fechou um contrato de locação com um determinado ativo, ela tem o direito de uso daquele ativo. Nota que é importante, pessoal, a empresa arrendatária não tem o controle do ativo. Quem tem o controle do ativo é a empresa arrendadora, o proprietário daquele ativo. A empresa arrendatária, que é a empresa que está usufruindo daquele ativo, ela tem o direito, o direito de controlar o uso, né? Então, se nós estamos falando do imóvel, né, por exemplo, vamos imaginar que uma operadora paga lá aluguel de um imóvel, né? Obviamente que a operadora ela não pode simplesmente construir um anexo ou então desfazer, né, parte da estrutura daquele imóvel sem conversar com o proprietário. Por quê? Porque é o proprietário que tem o controle. Porém, uma vez que, através de um contrato de locação, aquela operadora tem o direito de usufruir, né, aquele imóvel, é ela que vai controlar aquele espaço. Então, por exemplo, se eu tenho ali um imóvel que é um hospital, não é o proprietário que vai fazer o acesso, quem que vai entrar ou não naquele hospital. Vai ser quem? Vai ser a arrendatária, que no caso seria, aí, por exemplo, uma operadora de saúde. Então, essa operadora vai fazer o controle de acesso, né? Então, você vê, através de um contrato, a arrendatária ela tem o direito de uso
né? E ela tem um controle também, ela tem o controle do uso, né? Por quê? Porque ela que vai controlar quem vai ter acesso ou não ali. Tanto é que a própria arrendatária é que vai ter lá o sistema de segurança, o sistema de recepção, estacionamento e tudo mais, tá? Então, Essa a própria questão, norma coloca aqui. essa questão de controle também, né, Edmir? O pessoal tem uma certa dúvida, né? Porque o pessoal acha que o controle é somente se, posso quebrar o imóvel, posso reformar, enfim. E não é isso, né? Não é isso. Ó, vou pegar um caso bem simples. Vamos imaginar, Marino, que você tem um imóvel e eu seja o inquilino, né? Eu tenho interesse em alugar esse imóvel, né? Então, eu sou o inquilino e você é o proprietário do imóvel. Então, a gente faz um contrato, vou fazer um contrato de 3 anos. Ô, Marino, eu vou alugar o seu imóvel por 3 anos. Então, você é o arrendador, eu sou o arrendatário, né? Bom, assim como eu não posso... Ó, Marino, eu vi um terreno aqui, eu vou fazer uma piscina aqui, tá? Opa, calma aí, você não vai fazer piscina nenhuma. Eu não quero piscina. Não, mas eu quero, porque eu dou... Não, você não tem. Por quê? Embora eu esteja usando o imóvel, né, como inquilino, eu não posso construir uma piscina lá, sendo que você é o proprietário, né? Ah, Marino, pô, Exato. eu tô vendo aqui que tem uma edícula no fundo, eu vou demolir aquela edícula, tá? Não estou gostando daquela edícula, não. Não, você não pode fazer isso. Eu, como arrendatário, como inquilino, não posso fazer. Porque quem tem o controle do ativo é você, né? Agora, imagina, né? Nós temos um contrato, eu saio para trabalhar, tal, vou trabalhar, não sei o quê. Aí, quando eu volto no final do dia, tá lá você na televisão, né, da sala, vendo o jogo do Palmeiras, né, entendeu? E aí fala, pô, o que você está fazendo aqui, Marino? Ah, não, a casa é minha. Opa, calma aí, a casa é sua, mas eu tenho um contrato que você passou para mim o direito de uso dessa casa. Exato. Entendeu? Então, essa situação, pessoal, é o seguinte, o contrato, ele não vai dar plenos poderes para o arrendatário, né? Ao mesmo tempo, não vai dar plenos poderes para o arrendador. O contrato, ele vai dar o direito de uso. Então, por exemplo, uma vez que o Marino, né, ele alugou a casa para mim, e eu como arrendatário, eu posso controlar família, amigos, tal, não sei o que, eu posso eu convidar. Não ele, né? Entendeu? Porque ele passou esse direito para mim. Então, você vê, a partir desse momento eu tenho o direito de controlar o uso, né? Perfeito. Mas não tem o controle do ativo. Isso é um ponto importante também, entendeu? Isso é um ponto importante. É uma forma bem simples, Edmir, a empresa controla quem entra e quem sai, né? Então, basicamente, ela tem esse controle, né, teoricamente. Justamente, é isso aí. Bom, e aí só para fazer um complemento, né, com essa pergunta que o Marino colocou, eu também eu segreguei aqui, ó. Quando a gente fala de arrendamento, quando a gente fala arrendamento aqui, então você vê, aquele arrendamento que a empresa faz com o banco, que é o leasing, isso não mudou nada. A norma não enquadrou esse contrato, porque esse contrato já era contabilizado uma vez que a empresa, né? Opa, desculpa. Uma vez que a empresa ela tem um contrato com o banco, né, num contrato de leasing, ela já tem um passivo com o banco, e já contabilizava, né, no caso aqui, imaginar que seja uma frota de veículos, né, já contabilizava essa frota lá no ativo imobilizado. Tá? Então, já contabilizava isso para a questão do leasing com o banco. O que chamou a atenção, e essa norma enquadrou, foi esses contratos de locação aqui, ó, que nós estamos falando. Ó. Esses contratos de locação na íntegra, todos os contratos de locação, depois a gente vai verificar quais aqueles contratos que não se enquadram, mas se eu tenho um contrato de locação e parte do pressuposto que eu tenho o direito de controlar o uso, então ele vai ser um arrendamento financeiro. E qual que é a ideia aqui? A ideia é justamente eu controlar esse passivo, né, que o Marino falou que estava oculto. Então, o principal ponto da norma contábil foi trazer esse passivo para dentro do balanço. Então, a preocupação da norma contábil não foi o ativo imobilizado, foi o quê? Foi o passivo que estava oculto. Esse passivo que estava oculto, trazido a valor presente, eu reconheço o meu direito de uso. Então, eu coloquei um exemplo numérico aqui, né? Supor aqui, né, ó, que o contrato seja de R$ 1 milhão. Então, imagina, eu tenho várias parcelas, né, ao longo de um tempo, e aí esse montante das parcelas em valores nominais me dá R$ 1 milhão. Esse R$ 1 milhão trazido a valor presente, depois a gente vai falar sobre a taxa de desconto mais para frente também, trazido a valor presente, vamos imaginar que tem 850 mil. Então, o que eu tenho? No reconhecimento inicial, tá? Uma vez que eu identifiquei que aquele contrato ele está enquadrado na norma contábil, eu vou ter que trazer aquele contrato para dentro do meu balanço. Então, pessoal, o principal ponto é o seguinte, eu tenho um contrato de locação. A questão é, aquele contrato de locação, ele está enquadrado ou não? Porque se estiver enquadrado, eu vou trazer para dentro do balanço. Se não tiver enquadrado, eu vou tratar como despesa de aluguel normal. Nesse caso, partindo do pressuposto que esteja enquadrado, né? Então, eu tenho 1 milhão de ativo, desculpa, 1 milhão de passivo, de arrendamento, né? Trouxe o contrato para dentro do balanço,
trouxe a valor presente, vamos imaginar que a valor presente seja 850, e depois eu crio uma conta redutora, que é justamente a diferença. Por quê? O meu passivo está em valores nominais, né? E o meu ativo está em valores presentes. Então, isso tem aí uma diferença de 150. Esse 150 é uma redutora, né, do meu passivo. Então, como é que ficaria contabilmente? Eu debitaria o ativo direito de uso lá no meu imobilizado em 850, debitaria uma redutora do meu passivo de 150 lá nos juros a apropriar, e depois eu tenho o meu passivo lá, R$ 1 milhão, né? Aproveitando aqui, né, aproveitando após esse reconhecimento inicial do contrato, Edmir, qual é a dinâmica que vai acontecer depois? Acontece que vai ter, uma vez que eu ativei, né, aquele direito de uso, então eu vou fazer a depreciação dele, né? Ao mesmo tempo Acho que aqui que é importante, né, Edmir, a gente frisar, porque uma vez, depois do reconhecimento inicial, né, no reconhecimento subsequente, cada um vai ter a sua vida independente, né? Eles não têm mais tem Isso é uma um ponto ligação, importante. né? Isso é um ponto importante. Não é porque eu tenho um ativo e um passivo no momento inicial, é que ao longo do contrato os valores vão ser iguais, não, né? É. Por quê? Porque você pode pagar a cada 3 meses, você pode pagar por 6 meses, você pode ter carência, você pode ter aumento, e o ativo, ele pode ser, depois a gente vai verificar, se eu deprecio pelo prazo do contrato, você vai pela vida útil, né? Isso a gente vai discutir mais para frente, mas uma vez que eu fiz o reconhecimento inicial, a partir daí, são valores diferentes. Por quê? Porque primeiro que aqui eu tenho uma depreciação linear, ou seja, ela é linear. Enquanto que os juros aqui, eles são o quê? O fato de eles serem compostos, eles são aqui exponenciais, né? Então aqui ele começa, né, nos juros elevados e vai caindo, né? Enquanto que a depreciação vai ser linear, né? E quando eu vou pagando, né, eu tenho a contrapressão com caixa. Então é essa relação que eu tenho aí, né? É essa relação que eu tenho referente aí a essa operação, tá? Depois do reconhecimento inicial, cada um segue sua vida independente, né? O passivo e o ativo. E É aí, isso aí. Edmir, que a gente costuma só falar de locação, né? E sempre nos exemplos a gente fala muito de locação de imóvel, né? Mas não é só locação de imóvel, né? Que a gente tem que levar em consideração para analisar os contratos, né? Quais tipos de locação que devem ser, que a empresa tem que ter cuidado, né? Tem que analisar para estar verificando se enquadra ou não no CPC 6. Então, em princípio, são todos os contratos de locação. Qualquer tipo, né? Em Não princípio, só são de todos, imóvel, né? não só de imóvel, são todos. Então, se a empresa tem imóvel, tem terreno, tem equipamentos, veículos, tudo isso vai fazer parte do contrato. Esses contratos de locação, todos eles farão parte do contrato da norma de arrendamento, né? É óbvio que depois, a gente vai falar mais para frente, primeiro eu enquadro todos os contratos e depois eu vou fazendo uma análise que a norma me permite, né, alguns contratos eles serem aí excluídos desse reconhecimento, vamos dizer assim. Mas, em princípio, esse é o objetivo, pessoal. O objetivo da norma é fazer com que todos os contratos de locação eles entrem para dentro do balanço. Esse é o objetivo principal. Perfeito. E, Edmir, tem um valor, né, que a empresa tem que considerar para o valor mínimo, né, para a gente quando está fazendo a análise dos contratos, tem um valor mínimo para atendimento da norma? Não tem o valor mínimo, né? Ou seja, a norma não fala da relevância, materialidade do contrato. Obviamente, né, pessoal? Obviamente, que não vai ser a norma CPC 06 que vai falar sobre materialidade e relevância. Para isso, você vai ter que ir lá no CPC 26, na IAS 1, né, e verificar se aquele tipo de contrato ele é relevante para o seu negócio. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que ela tem 200 imóveis alugados. 200 imóveis. E aí tem um contrato de locação de uma impressora. Esse contrato da impressora, ele é irrelevante, né? Ele é irrelevante para o negócio, entendeu? Qual que é o mais importante? São os 200 imóveis, né? Então, assim, é óbvio que essa norma, você vê que interessante, essa norma CPC 06 e FRS 16, ela vai entrar
uma vez que lá atrás a empresa já determinou o que é relevante e o que não é relevante para ela, né? Não é a norma CPC 06 que vai falar da relevância, é o CPC 26, né? E a S1 que fala sobre relevância, né? Porque Então, alguns clientes, né, colegas aí, né, comentavam que aí não estava atendendo ao CPC 6 por conta da materialidade, que era imaterial. O que tem que chamar atenção são aqueles $5.000, né, que a gente tem que atentar, né? Depois você pode falar um pouco mais sobre isso. E essa questão de materialidade, ela não existe, né? Porque a empresa, né, a operadora, ela tem que atender a norma, né? Independente ali, seguir o que diz ali o CPC 6. tem que entender a norma. A norma, a gente vai ver na sequência que a norma ela dá duas isenções. A norma ela dá duas isenções. O que são isenções? Então, ou seja, pessoal, olha só. Em princípio, você vai pegar todos os seus contratos de locação, vai colocar tudo dentro de um saco, né? Pegar um saco e falar assim, ó, estão todos enquadrados aqui. Bom, aí a norma fala assim, ó, você tem duas isenções, ou seja, você pode tirar desse saco duas situações, né? A primeira delas é aqueles, justamente esses contratos, né, que eles falam do ativo de baixo valor. Então, se eu tenho ativos de baixo valor, então eu posso tirar desse saco onde eu fiz aquele emaranhado de contrato de locação, né? E aí, quando a gente fala baixo valor, né? E aí, nós vamos lá, quer ver? Deixa eu até colocar aqui também na... Vamos colocar Esse aqui baixo valor aí, né? É a parcela ou é o então, vamos ativo, né? lá. Essa é a grande questão, né? Vamos lá aqui, ó. Olha lá. Aqui, ó, isenção de reconhecimento, pessoal. Então, ou seja, você pegou todos os contratos, colocou num único saco, né? Você colocou naquele saco lá, entendeu? Bom, e aqui que chama atenção agora? Bom, você colocou tudo, você separou tudo? Separou. Então, agora você vai pegar daí, você pode retirar duas situações. Ele coloca lá, vamos pular essa alternativa, esse item A primeiro. Vamos para aqui o item B, ó. Arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor. Então, ou seja, o ativo subjacente, pessoal, não é a parcela, né? Esse item 5B fala do ativo subjacente. Ou seja, se o ativo que eu estou alugando, ele novo, for de baixo valor, então ele está fora. Então, vamos lá no item B3, lá, né? Está lá na página 28, né? Ó. B3 aqui, ó. Ele fala lá, ó. Avaliação sobre o ativo subjacente é de baixo valor, deve ser realizada em base absoluta. Bom, o que ele chama atenção aqui, ó? Exemplo de ativos subjacentes de baixo valor. Podem incluir computadores pessoais, tablets, pequenos itens de mobiliário, de escritório e telefones. Isso está no item B8. Bom, o que chama atenção aqui, pessoal? Chama atenção o seguinte, né? A norma contábil, ela não colocou valor. Mas toda norma contábil, depois, ela tem um complemento que chama Basis for Conclusion, ou base para a conclusão. O que é isso? Muitas vezes uma norma, quando entra em vigor, ela tem várias discussões, né, a nível mundial. Então, o IASB solta, né, um comunicado, né, posterior complementando a norma. Nesse comunicado posterior, esse baixo valor ficou como $5.000. Então, se eu tenho um ativo, então, por exemplo, que nem aqui está falando, muito comum, né? Empresas, muitas vezes, tem lá notebooks, né? Então, vamos imaginar que a empresa fez locação de 100 notebooks, né? Bom, se um notebook ele tiver um valor abaixo de $5.000, né? Que aí chama de baixo valor, ó, é o ativo o que é o ativo subjacente? É o notebook que a empresa está alugando. E qual é esse valor? Não é o valor daquele notebook usado. Não, vai ter que buscar o modelo dele novo, quanto que vale aquele modelo de notebook novo, e se um modelo, né, se aquele modelo de forma individual for abaixo de $5.000, independe quantos notebooks a empresa tem, né? Então, vamos imaginar que o notebook custou lá, vai R$5.000, né? Vamos colocar R$4.000 para não ficar como $5.000. Então, R$4.000 é bem inferior a $5.000 e a empresa tem 1.000 notebooks. Então, é como se fosse 4 milhões, né, de reais. Independe. Né? Neste caso, nem os 1.000 entrarão na norma de arrendamento. Tá? Não entrarão na norma de arrendamento. Tem Tá uma pergunta aqui, né, que eu não consigo ver o nome, mas ele deu o exemplo de impressora. Então,
É o mesmo caso, né? Então é por impressora, né? O valor é de uma impressora, não do contrato Isso, todo das 100 impressoras. Então, nesse caso, então, não entra, né? Se for menor que $5.000 a impressora. você pode ter 10 mil impressoras, mas não vai entrar, É, entendeu? é. Você pode ter 10 mil notebooks, você pode ter 10 mil telefones, não vai entrar, entendeu? Eu vejo que tem aí outras perguntas também aqui, depois na sequência a gente vai verificar se essas perguntas vão encaixar no que a gente Isso, vai perfeito. discutir aí, entendeu? É. Tá? Não, é só para colocar, senão a pessoa fala, pô, me pularam aqui, não, a gente viu, Não, bom, a gente viu, só que a gente vai deixar para comentar para frente, tá bom? Legal. Bom, e aí aproveitando aqui, né, vamos lá no início da norma aqui, uma vez que nós já falamos, né, também essa questão do baixo valor, a norma fala também da isenção, que é arrendamento de curto prazo, né? O que é esse arrendamento de curto prazo? São aqueles contratos em até 12 meses. Né? Então, se a empresa tem contratos em até 12 meses, esse contrato está fora. E é comum as pessoas perguntarem, pô, mas e se eu tenho um contrato de 12 meses que é renovado por mais 12? Né? Você está num contrato, então vamos imaginar que começou o contrato em janeiro de 22, ele vai até o final de 22, mas é sabido que no final de 22 há a renovação, né, para 2023. Bom, aí o que acontece, né? A pergunta é justamente o seguinte, né? Nesse caso aqui. A pergunta é, quem que tem o controle e quem tem a prerrogativa, a opção de fazer a renovação? É o arrendador ou arrendatário? Quem que tem essa opção? E esse é um ponto importante da norma, né? Se a empresa tem a opção de renovar, a empresa arrendatária tem a opção e ela vai exercer essa opção, então isso tem que ser levado em consideração. Né? Então, se nós pegarmos aqui, ó, a gente vai aqui no item 20, ó, item 20. Olha lá, prazo de arrendamento. Olha lá no item 20 ele coloca: o arrendatário deve reavaliar se está razoavelmente certo de exercer a opção de prorrogação ou não, ao exercer a opção, no caso aqui, de rescisão, né, ou de renovação. Né? O que chama atenção? O que chama atenção é o seguinte: quem está dentro do controle, ou seja, esse contrato está no controle do arrendatário, ou seja, é ele que tem a prerrogativa de fazer a renovação. Né? Se o arrendatário ele tem a opção de renovar e ele tem a norma não fala da absoluta certeza, mas a norma fala assim: ele está razoavelmente, olha lá, se está razoavelmente certo de exercer, né, a renovação, então, neste caso, em vez de ela considerar 12 meses, ela vai considerar 24 meses. Agora, se a empresa fez a locação de um ativo por 12 meses e ela não sabe se vai ser renovada, né? Se a prerrogativa não está com ela, está com o proprietário, está com o arrendador, aí, neste caso, ela não tem o controle, né? Não está com o arrendatário. Né? Quando eu digo controle, de exercer a opção. Né? Entendeu? Então, justamente, o que chama a atenção na pergunta é essa, né? Se eu tenho um contrato que tem um prazo de 12 meses, e, veja bem, pessoal, se eu tenho um contrato de 12 meses e todo ano eu renovo, então, esse é um contrato que ele está dentro da norma. Por quê? Porque é sabido que a empresa vai exercer a renovação, né? Se ela que tem a prerrogativa. Então, se a empresa, né, a arrendatária, ela tem a prerrogativa de exercer a opção, né, e ela tem a intenção de exercer, então ela já considera o período subsequente. Agora é óbvio, né? Se a empresa tem lá e ela não tem intenção ou não tem essa opção, aí neste caso ficaria essa figura desse contrato ficaria fora do arrendamento. Então, como é que ficaria a situação? Se está dentro, a empresa vai ter que fazer uma projeção de 24 meses, né? Porque ela tem 12, mas é sabido que vai renovar por mais 12, então ela já faz a projeção de 24 meses e traz esse contrato de 2 anos para dentro do balanço. E vai contabilizar como FR16. Se esse contrato não tem a prerrogativa, vai tratar os 12 meses, não vai trazer para dentro do balanço e vai trabalhar mês a mês como despesa de aluguel. É isso aí.
E imagina que a empresa tem um contrato de 5 anos, né, e para ela fugir dessa norma, né, ela cancela esse contrato, né? E ela começa a fazer contratos de 12 em 12 meses. Vou fazer agora o contrato com período de 1 ano, né? Cada ano eu renovo para fugir da norma. O que caracteriza isso? Então, essa é uma preocupação que a norma tem. Por quê? Porque a empresa, quando ela faz isso, ela busca uma regra. E, na verdade, a norma ela vai ver na essência, né? Então, se é sabido que tem um contrato que ele é renovado anualmente, mas na essência a empresa não vai sair daquele contrato em 5 anos, então, na essência, é o que vai trazer para dentro do balanço. Então, não é porque o contrato... Esse é um ponto importante, pessoal, essa questão da forma jurídica, até porque, se nós formos pela regra, não deveria nem contabilizar como arrendamento financeiro, deveria contabilizar como despesa de aluguel, porque lá no contrato é escrito aluguel, né? Se você for para o financeiro da empresa e falar, ó, me mostra onde é que você pagou aí despesa financeira e depreciação, ele não vai saber, porque não vai ter, ele está pagando aluguel, né? Então você vê que interessante, aquele contrato, né, que para o jurídico é um aluguel, para o financeiro é um aluguel, para a contabilidade é um arrendamento financeiro, né? E esse é o maior desafio da contabilidade, né, da empresa, explicar, né, para os sócios, lá para os cooperados, os acionistas, né, o mercado, embora o mercado já tenha mais familiaridade lá com esse assunto também, mas esse é o desafio, né? Até para o financeiro, né? Falar assim, é o seguinte, eu tenho despesa de depreciação. Ah, não tem não, eu tenho aqui despesa de aluguel, né? Então, ou seja... Esse é o problema, né? Para a pessoa entender, né? Que às vezes a gente tem agora nós tínhamos pagamentos de aluguéis e na contabilidade aqueles pagamentos teoricamente vão sumir, né? Teoricamente, no resultado, né? Vou dar outro exemplo. Tem empresas que fazem contrato de veículos por 3 anos. Então eles vão lá para a locadora, eles fazem um contrato de 3 anos com a locadora. Só que todo ano troca de veículo. Então você tem um contrato de 3 anos, só que por ano vai trocar de veículo. Aí a pergunta é, esse contrato está dentro ou está fora? Esse é um ponto importante porque não é o prazo da troca do carro. Ah, Jimmy, mas o carro não foi trocado? Foi. Qual que é a norma fala ativo identificado. O que é o ativo identificado? É o veículo. Notem, pessoal, quando a norma fala ativo identificado, não é ativo carimbado. Não é aquele carro com a placa X e o chassi Y, entendeu? E que se eu trocar aquele carro e colocar lá, por exemplo, a placa Z e o chassi beta, entendeu? Tá fora. Não. É o ativo. O que é o ativo? Ativo identificado. É um veículo. Então, se a empresa alugou um veículo para 3 anos, ela tem uma obrigação contratual de 3 anos. Se vai trocar aquele veículo a cada ano ou a cada 6 meses, não importa. Não é a troca que vai levar em consideração, vai ser o quê? O prazo de 3 anos, né? Entendeu? Então, a mesma coisa. Só para você concluir o raciocínio. Se a empresa tem um contrato de 5 anos, né, e ela acaba renovando a cada anualmente, então não é o prazo de 12 meses, vai ser o prazo dos 5 anos que vai ser levar em consideração. Tem a pergunta do Wagner aqui. Ele tem um contrato de locação, né, de 12 meses e existe cláusula de renovação automática, né? Como que deveria tratar esse caso no CPC 6? Então, Wagner, a primeira pergunta é assim, quem que tem o poder da renovação? É a sua empresa arrendatária ou é o arrendador? Se a sua empresa é arrendatária, então já é um ponto, né, já é um ponto de atenção, né, que esse contrato está para ser enquadrado. Bom, aí a pergunta é, a empresa tem intenção de renovar? Porque ela pode ter a opção, mas não tem intenção, né? Se ela tem a intenção, então esse contrato está dentro do arrendamento. Se a empresa tem a opção, mas não tem a intenção, então ele está fora, né? Então a pergunta não é a pergunta, né? Na verdade, tem que se observar a extensão, né, dessa figura se pode ou não, né, a empresa optar em fazer a renovação e se ela vai exercer essa opção. Esse é um ponto importante, né? Acho que o principal aí, né, Jimmy, o recado que a gente pode deixar é que o pessoal tem que analisar, não limitar-se apenas ao contrato, né, e sim à essência, né, se a empresa pretende ficar, enfim, então... assim, o que a gente percebe, o Marina, assim, de um modo geral, a empresa vai verificar se determinada norma está impactando
os seus índices, né? É. Então, se a empresa ela quer melhorar, quer beneficiar um índice, então ela fala, não, eu vou fazer de tudo para não enquadrar esse contrato, entendeu? Ou se ela quer melhorar algum outro índice, então, não, eu vou fazer tudo para enquadrar esse contrato, né? Eu acho que nós, lá na contabilidade, nós temos que ser neutros, né? E fazer uma análise crítica no seguinte sentido, bom, a empresa vai exercer a opção? É óbvio, né? E aí, pessoal, o gestor, independe qual a empresa, qual setor, qual ramo, o gestor, ele vai fazer uma pressão muito forte para que esses contratos, né, uma vez reconhecido, eles não impactem os indicadores de performance dele ou da empresa, né? Cabe o contador, né, a contabilidade, trabalhar, né, ali, né, centrado, justamente para fazer, se aquele contrato se realmente ele está enquadrado, tem que estar contabilizado. E não estando, né? Agora é óbvio que a contabilidade ela sofre uma pressão muito grande, né? Ou para trazer os contratos para dentro da contabilidade ou para não Ou convocar. para não, né? Mas a contabilidade, para mim, na minha opinião, ela tem que trabalhar ali centrada, né? Justamente por causa disso aí, né? Entendeu? E os contratos com prazo indeterminado? Então, contratos com prazo indeterminado é outra observação, né? Quer dizer, se você procurar aqui, ó, eu vou ter que você vê que interessante, ó. Se nós pegamos aqui na norma contábil, eu coloco aqui, ó, indeterminado. Ó, eu coloquei indeterminado, ó, vou colocar aqui para buscar, ó. Ela vai fazer a busca aqui, ó, e não vai achar. Então quer dizer o seguinte, não é porque é indeterminado é que está fora. E aí vai fazer a mesma situação. Né? É a essência, né? Justamente. Então, eu conheço clientes que falam assim, pô, mas eu tenho um contrato com prazo indeterminado. Bom, você tem contrato com prazo indeterminado. Tá bom, beleza. A pergunta no seu planejamento estratégico, você projetou que nos próximos 5 anos você estará fora desse local? Ou você não usará esse ativo? Ah, não, eu vou usar. Bom, se nos próximos 5 anos, quando você fez o seu planejamento, você está considerando esse ativo, então ele está dentro, mesmo que o prazo seja indeterminado. Né? E aí vai trazer 5 anos, né? E nesse caso, E aí, desculpa, Dir, e nesse caso de prazo indeterminado, né, quem determina o prazo do contrato, por exemplo? O então, esse é um período? ponto importante. Esse é um ponto importante. Aí, na minha opinião, não é a contabilidade. Aí já foge da contabilidade e vai para a administração, a alta administração. Porque como nós estamos falando de planejamento estratégico, então está lá com a alta administração. Então, a contabilidade vai ter que buscar essa informação. Né? E essa informação ela vai ser base até para a auditoria. Né? Então, é uma informação que a contabilidade vai ter que motivar, vai ter que induzir, né, a alta administração a informar esse número, porque é ela que vai ser a referência aí, né, para fazer esse reconhecimento. Né? Então, se a alta administração, no seu planejamento estratégico, né, ela projetou que nos próximos 5 anos, né, não há nenhuma menção de que aquele ativo deixará de ser usado, ou seja, então parte do pressuposto de que aquele ativo ele está dentro, né, nos próximos 5 anos, então é trazer aquele contrato de 5 anos para dentro do balanço, mesmo que o prazo seja indeterminado. Então, pessoal, o que eu queria chamar a atenção, então quando que um contrato indeterminado estaria fora? Estaria fora se a empresa, por exemplo, ela tem lá um ponto e ela está com intenção, de sair daquele ponto e para um outro ponto. Né? Então, às vezes é um imóvel, né, e ela tem a intenção, né? Esse é um ponto importante também, pessoal, porque geralmente, né, o prazo indeterminado ele vai para a locação do imóvel. Por quê? Porque o imóvel, né, ele tem uma vida útil muito longa, né? É difícil você ter um prazo indeterminado para um contrato de locação de equipamento, para um contrato de locação de veículos, né? Justamente é para um imóvel, ou para um terreno, ou para um imóvel, porque você tem aí vida útil bastante longa, né? Então, para esses casos, né, que eu tenho prazo indeterminado, a empresa tem que verificar. Não é porque o prazo é indeterminado que está fora. Agora é óbvio, né? Se a empresa tem um contrato com prazo indeterminado e ela não sabe se ela vai ficar ou não, né? Se ela não sabe, aí volta para aquela situação, né? Que eu coloquei aqui antes, né? Se a empresa, e aí, pessoal, quem vai ter que determinar isso é a alta administração. A alta administração vai determinar isso. Né? Se ela tem intenção ou não. Né? Eu tenho um cliente que é uma rede de academias, que eles têm 35 pontos, né, de locação de imóveis, né, em São Paulo. E
E alguns contratos têm lá prazo determinado, alguns contratos têm 3 anos, alguns contratos têm 5 anos, né? E a empresa decidiu que, como o contrato, né, ele é meio que padrão, né, só muda aí prazos, alguma coisa, mas ele é padrão, e os contratos dão o direito da empresa arrendatária optar em renovar, então a alta administração entendeu que, independente do prazo do contrato, a empresa tem intenção de ficar no mínimo 10 anos nesses 35 pontos. Então, você vê que interessante, né? Ela fez o quê? Ela projetou, então, 10 anos para cada ponto, para cada um desses 35 pontos, né, de locação de imóvel para a academia, mesmo sabendo que alguns estavam com prazo indeterminado, alguns estavam com prazo de 3 anos, com 7 anos, 8 anos, 15 anos, né? Então, você tinha os prazos mais diversos, só que a empresa, lá na alta administração, ela analisou o seguinte, não, o nosso foco aqui é no mínimo 10 anos para esses lugares. E aí você vê onde está essa informação lá na contabilidade? Não, né? Está lá na alta administração. Né? E isso que vai acabar impactando, né? E é óbvio, né? É bastante subjetivo, tem que estar bem fundamentado tudo, né? Entendeu? Tem uma pergunta aqui. E se a empresa tinha um contrato de longo prazo e ela precisou, né? Houve uma necessidade de renovar por menos de 12 meses. É uma pergunta aqui da Lucineide. Então ela tinha esse contrato de longo prazo, né? Se encerrou, ela precisou renovar, né? Por um contrato por um período menor que 12 meses. Ele continua assim, enquadrado no CPC 6 ou não? Não, vamos imaginar, ela está aqui em 2000, estou pensando nela, ela está em 2022, né? E vamos imaginar que o contrato dela tem 24 meses, ela começou em janeiro, tem 24 meses, vai até final de 2023, até o final desse ano. Só que aí, vamos imaginar que lá no início de 2022, né, sei lá, passado 2 meses, ela sabe que vai prorrogar por mais 6 meses. Aí, o que acontece? Aí nós temos 24 mais 6 vai dar 30, né? Entendeu? Aí estaria. Agora, vamos imaginar que ela está finalizando já, né, o contrato e vai prorrogar por mais 6 meses. Aí, essa prorrogação, eu deixaria fora. Né? Aí precisa não. Agora, é óbvio, né? Se o contrato, veja bem, se o contrato está em andamento, a ideia é que esse prazo trouxesse, né? Porque não é um contrato novo, né? Já é um contrato que já está em andamento, né? Então, o fato de ter esse contrato em andamento, esse acréscimo de prazo, deveria fazer parte como remensuração. Remensuração, Agora também, aí volta para aquela situação, né? Qual é a relevância disso, né, desses 6 meses, né, no impacto das minhas demonstrações, né? Porque que acontece? Se a relevância não for elevada, o custo que você vai ter de fazer esse cálculo, trazer valor presente, vai ser tamanho que o benefício vai ser pouco, entendeu? Então, assim, eu diria assim, analisando, né, na ótica de que como o contrato está em andamento, né, e tem 6 meses, então ele ficaria dentro, né, ou seja, ela tem que reprojetar, trazer valor presente e remensurar esse contrato. Né? Agora, se nós falamos que isso aí é irrelevante, então deixaria os 6 meses de fora. Entendeu? Aqui, Edmir, voltando no conceito ali de controle, a gente tem uma pergunta do Barro. Né, se o arrendatário só puder fazer a reforma do imóvel mediante autorização do arrendador, né, esse imóvel está enquadrado na norma, admitindo que seja vários imóveis e os valores são relevantes. Então, esse é um ponto importante também, pessoal, porque na norma do FRS 16, aliás, a pergunta é muito boa, né? É comum você fechar um contrato de locação e muitas vezes fazer uma reforma, uma benfeitoria nesse imóvel. Né? Por quê? Porque muitas vezes você pegou o imóvel e você vai depois agora fazer uma melhoria nesse imóvel para deixar aí, né, nas características da sua empresa, né, da sua operadora, por exemplo. E o que chama atenção? Esses gastos, né, com essa benfeitoria, até então nós tínhamos essa benfeitoria numa linha fora, né? Agora essa benfeitoria entra lá no ativo de direito de uso. Então, o ativo de direito de uso não é só o contrato de locação, mas gastos que a empresa tem, né? Benfeitorias que ela faz no imóvel vai entrar nesse ativo de direito de uso, né? Vai estar no ativo de direito de uso. Então, a gente tem até até tem uma observação aqui, quer ver? Ó. Deixa eu ver Mas acho que, Edmir, que na pergunta do Barro, ele quis dizer assim, né, que a questão do controle mesmo, né, como ele só pode reformar com autorização do arrendador, né, independente. Tá, entendi. Entendeu?
Não, mas é que tá, Mas né? essa que você falou, essa que você puxou, e também é importante esclarecer, né? Da benfeitoria. Aí também Então, mas eu entendi agora. Então, o fato, mas ó, se ele vai fazer a reforma, tem que ter, é óbvio, né? Para ele fazer uma reforma, ele tem que ter o aval do arrendador. Então, mas uma vez que ele fez a reforma, não é o arrendador que vai se beneficiar do uso. Pode ser que o arrendador se beneficie da valorização do imóvel, entendeu? Sim. Mas quem vai se beneficiar do uso vai ser o quê? O arrendatário, entendeu? Então, ou seja, o arrendatário está fazendo uma melhoria, um benefício, né, no imóvel do arrendador, mas é que esse arrendatário vai usufruir depois, entendeu? E aí, só para a gente colocar Não é porque precisa da autorização do arrendador que ele não tem o controle, né? Que o arrendatário isso, tem o controle. Então, não é Nós temos que ver o seguinte, que o controle, ele tem dois pontos de vista, né? O controle do ativo é do arrendador, porque o ativo é dele. Não faz sentido, né? O arrendatário, por exemplo, vai buscar um empréstimo bancário e dar esse imóvel como garantia, sendo que esse imóvel é arrendado. Isso. Né? Quem tem que dar como imóvel como garantia é o arrendador, né? O arrendatário não tem poder. Imagina, né? Entendeu? Não faz sentido. Por outro lado, o que acontece? Uma vez feito, né, a melhoria ali, o benefício, quem vai usufruir vai ser o arrendatário, não vai ser o arrendador. Né? E só para complementar o que eu falei, né, ó, eu coloquei aqui, ó, no ativo direito de uso, eu falei da mensuração inicial, né, que é o contrato, ó, e lá, ó, qualquer antecipação que a empresa venha a ter e custos iniciais incorridos. Esses custos iniciais incorridos, né, ele é o quê? Ele é essas benfeitorias, né, tá? Então você vê, o direito de uso não é só o contrato. Qualquer antecipação, então se eu dou um sinal para entrar naquele contrato, aquele sinal que eu dei para entrar naquele contrato, ele vai fazer parte desse ativo de uso. Se eu tenho uma benfeitoria feita, né, também essa benfeitoria vai entrar no direito de uso. E outra coisa, se depois, lá no final do contrato, eu vou ter que fazer a desmontagem dessa benfeitoria, eu também vou ter que fazer essa estimativa, vai entrar no ativo de direito de uso. Tudo isso vai entrar e depois vai fazer parte da depreciação. Entendeu? Essa é uma dúvida, a pessoa tem bastante dúvida com relação a isso também. Então, ou seja, benfeitorias em ativos arrendados, que antes nós colocávamos como benfeitoria em imóvel de terceiro, né? Essas benfeitorias agora vão entrar ali no ativo de direito de uso. Entendeu? Perfeito. Edmir, vamos falar agora da taxa. A gente está falando aí de valor presente e tal, né? Mas a questão da taxa de desconto. Como que a gente define essa taxa? Como que ela deve ser definida? Então, essa taxa de desconto, ela é importante no seguinte sentido, né? Vamos imaginar que a empresa tem um contrato de 5 anos. O que a norma diz? Ó, esse contrato de 5 anos você vai ter que trazer para dentro do balanço. Então, você vai trazer aquele contrato, então, sei lá, vamos imaginar que você tem R$10.000, né, por mês, R$10.000, 5 anos, 60 meses, você pega 10 mil, multiplica por 60, vai dar 600 mil. Então, você tem aí um passivo de R$600 mil. Esse passivo, o que seria o passivo? 10 parcelas, 60 parcelas de 10 mil, vai dar 600 mil. Então, o que acontece? Esses 600 mil vai trazer para o meu passivo. Só que para eu fazer o reconhecimento no meu ativo de uso, eu vou ter que trazer valor presente. Ou seja, eu vou ter que montar um fluxo de 60 parcelas de 10 mil por mês e vou trazer a valor presente. A pergunta justamente é essa. Qual é a taxa que eu vou trazer? Bom, se a empresa tem esse contrato, né, e vamos imaginar que nesse contrato ela teve 600 mil, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que verificar junto ao banco onde ela faz a captação e colocar, bom, banco, eu tenho aqui uma necessidade de 600 mil. Imagino que a empresa está assumindo um passivo financeiro, né? Essa é a lógica. Então, se eu tivesse que captar 600 mil reais com você, banco, qual é a taxa, de acordo com o meu perfil, que você daria? Então, o banco ele vai fazer uma análise do perfil da empresa, né, e vai colocar a taxa. Então, você vê, não é porque é 600 mil que as taxas serão iguais entre as empresas, né? Isso vai depender muito do perfil, da relação daquela empresa com o banco. Né? Do risco, né? Então, do risco, tudo mais, né? Então, o que acontece? Neste caso, o banco é que vai dar a informação. Então, a taxa de desconto ela vai ser de terceiro, ou seja, e é interessante buscar isso. Então, muitas vezes, como é que funciona na prática, né? A contabilidade faz o levantamento, passa para o financeiro,
Ó, o financeiro tem um montante, aí o financeiro faz o contato com o banco, porque quem tem o contato com o banco é o financeiro. Então, o financeiro vai mandar uma mensagem para o banco vai fazer, né, análise e vai mandar um retorno para o financeiro de qual é a taxa que a empresa vai utilizar. Entendeu? O banco vai dar uma taxa mensal, o banco vai dar uma taxa anual. Anual, Uma taxa anual. Essa taxa anual, como a gente está falando de um contrato mensal, porque a gente está pagando o aluguel mensalmente, né, e até por causa da competência, nós temos que transformar essa taxa anual numa taxa mensal, numa taxa equivalente mensal. E aí, por ser juros compostos, né, eu não posso simplesmente pegar 12% ao ano, dividir por 12 e dar 1% ao mês. Né? Não, eu vou ter que fazer todo um cálculo elevada para verificar qual é a taxa mensal que, no acumulado, em juros compostos, vai dar o 12% ao ano. Entendeu? E uma vez que a gente obtém essa taxa, já faz a mensuração do ativo, do passivo, lá, enfim. Ela pode ser alterada depois? Então, uma vez ela sendo reconhecida naquele contrato, ela não é alterada mais. Ah, Edmir, mas eu tenho um contrato de 10 anos, eu não posso alterar? Não, não pode. Uma vez que você reconheceu a taxa para aquele contrato, aquela taxa não se altera. Aí alguém fala assim, e é comum. Ah, Edmir, onde é que está escrito isso? Né? Porque se você for na norma, né, se você for na norma contábil aqui, vamos lá, deixa eu publicar para vocês aqui. Abrir aqui para vocês. Se nós formos lá no item 37, ó, 37, ele fala sobre a taxa de juros, ó. E aí você pode colocar aqui a taxa de juros, que é a taxa de desconto que ele usa, né? Ó, taxa de juros periódica é a taxa de desconto descrita, né, no item 26, ou se aplicável a taxa de desconto revisada, né? Então, aí tem lá, né, aqui ele coloca tudo mais, mas você não vai verificar como é que a gente pode falar? Você não vai ver na norma CPC 06, R2 ou IFRS 6 que essa taxa não pode ser. Onde você vai ver isso? Você vai ver lá na taxa do ajuste de valor presente. Desculpa, lá na norma do ajuste de valor presente. Então, você vê que interessante, né? Essa taxa de desconto, ela vai ser a mesma base do conceito da taxa de desconto utilizada lá no ajuste de valor presente. E lá na norma do CPC 12, lá no CPC 12, eles colocam o seguinte, de que uma vez que a empresa, qualquer contrato, traz a valor presente, a taxa não se altera mais. Né? A não ser que você tenha um novo contrato, aí vai ser uma nova taxa. Então, vamos imaginar, a empresa tem um contrato que ela reconheceu agora em 2022. Em janeiro de 2022, ela reconheceu o contrato, esse contrato vai 5 anos. Então, ele vai até 2027, 22, 23, 24, 25, até 26, vai até final de 26. São 5 anos. E vamos imaginar que, passado 3 anos, a taxa de juros no mercado mudou, né? Só que a taxa de desconto não se altera, vai até final de 26. Ah, Edmir, mas e se ao longo de 22 eu tive novos contratos? Esses novos contratos, esses sim podem ter novas taxas. Mas aquele contrato que eu reconheci no meu balanço, eu não mudo mais a taxa. Então, qual que é a lógica? Bom, a empresa busca essa taxa de desconto com o banco, onde ela tem operação. Lembrando o seguinte, pessoal, lembrando que o banco ele não vai dar a taxa de capital de giro. Por quê? Porque também teve uma situação onde a empresa perguntou para o banco deu a taxa de capital de juros que é mais elevada. Né? Aí, no caso, tem que ser uma taxa de juros. Né? Então, vamos imaginar, se você tem 600 mil para um contrato de 5 anos, você tem que perguntar para o banco o seguinte, ó, se eu captar 600 mil e for pagar em 5 anos, que é o prazo desse contrato, qual é a taxa que você me daria? É isso. Não o que acontece, o banco vai pensar que você tem 600 mil para 2 meses e vai colocar a taxa lá em cima. Então, a ideia é essa, é como se fosse um CAPEX, né? Eu estou investindo num CAPEX, entendeu? E em 5 anos, qual que vai ser a taxa? Então, ele vai dar a taxa correspondente. Bom, uma vez que o banco deu essa taxa, e com essa taxa você fez o reconhecimento desse contrato no balanço, não se altera mais. Né? Aí essa taxa, ele vai até o final do contrato. Se ao longo do ano, ou depois, né, novos contratos, né, forem acontecendo, aí o financeiro vai questionar o banco de novo, falar o que mudou agora, não sei o quê. Aí novas taxas, né, serão utilizadas para esses novos contratos. Uma vez que esses novos contratos foram reconhecidos no balanço, não se altera mais. Entendeu? Ou seja, uma vez que aquele contrato entrou no balanço, aquela taxa, ela ficou aí petrificada, né? Não sai mais, entendeu?
Essa taxa de desconto não se altera. A Maria Valdete tem uma pergunta aqui, se ela pode usar o IPCA ou o IGPM, né, que é o índice de reajuste que está no contrato. Não, então esse é o ponto importante, né? Porque o IGPM, ele não é uma taxa de desconto, né? O IGPM é a atualização do contrato, né? O que acontece? Normalmente a taxa de desconto, ele é um valor superior, né, ao IGPM. Por quê? Mas como assim, Edmir? Porque, veja bem, nós temos que entender que a taxa de desconto é como se fosse o custo de oportunidade. É isso que nós estamos falando. Então, a gente não pode confundir taxa de desconto com índice inflacionário, né? Porque a gente parte do pressuposto que, vamos supor, o índice de inflação é 5%, a gente parte do pressuposto que a taxa de juros vai ser um pouco mais, né? Por quê? Porque a taxa de juros, ela representa o custo de oportunidade, né? O custo de atratividade, né? E não o índice de inflação, né? Então, normalmente as empresas utilizam a taxa Selic, né? Então, uma empresa que muitas vezes ela não tem, vamos imaginar, tanta dependência de bancos, né? Então ela pode fazer o quê? Utilizar a taxa Selic, que é uma taxa de mercado, né? Mas não vai ser a taxa de GPM, nem a taxa de IPCA. Até porque a taxa de desconto não é atualização financeira, né? A atualização financeira, sim, aí sim, né? Indicador de inflação, GPM, IPCA, esses são indicadores financeiros, né? A taxa de desconto seria a taxa de juros, tá bom? Perfeito. Não sei se... Tem a pergunta do Daniel, né, que ele coloca aqui que as atualizações do passivo, né, a remensuração do passivo quando atualiza o passivo, a contrapartida é o direito de uso. Então, exemplo, o contrato diz que o aluguel será reajustado pelo IGPM, todo vencimento ele precisa corrigir a parcela e a contrapartida do direito de uso, né? Então, isso muda a amortização? Muda. A partir daquela data, né? A questão é a seguinte, né? Uma vez reconhecido o contrato no balanço, no momento inicial, né? E depois vai ter a dinâmica dele, ou seja, uma vez que eu reconheci aquele contrato, eu tenho a dinâmica. Então ele vai estar lá depreciando, vai estar despesas financeiras, vai ter também a questão lá do pagamento, nas contraprestações e tudo mais. A questão Edmir, ao longo do ano, eu fiz uma alteração do contrato, né? Eu fiz uma alteração. Essa alteração que eu fiz pode ser, por exemplo, a parcela que aumentou, porque eu tive aí o aniversário do contrato e eu atualizei aquela parcela pelo IGPM, eu posso ter atualizado pelo IPCA, pode ser que na negociação ali a empresa conseguiu uma carência, a empresa conseguiu um desconto, pode ser que a empresa conseguiu um aumento de prazo. Pessoal, todas as alterações que a empresa fizer após o reconhecimento inicial, isso entra como remensuração, que foi colocado aí. Essa remensuração, então, vamos imaginar, por exemplo, a empresa tem um contrato de 24 meses, 10 mil por mês. Então, ela tem um montante de 240 mil. Então, ela fez, lá em janeiro de 22, ela entrou com um contrato de 24 meses no balanço, 10 mil por mês. Vamos imaginar que passou 10 meses, chegou em outubro, houve o aniversário do contrato, e vamos imaginar que houve um acréscimo de 10%. A parcela que era de 10 mil foi para 11 mil. Em outubro. Então, o que a empresa vai ter que fazer? A partir de outubro, que aumentou a parcela, vai ter que projetar esse novo fluxo de 11 mil para frente, né? Vai projetar, vai ter que trazer a valor presente, a mesma taxa. Então, se a taxa for de 10%, vai ser a mesma taxa, vai trazer a mesma taxa e vai chegar no montante. Esse montante vai comparar com o que está lá no passivo. Então, a empresa vai ter um acréscimo. Por quê? Porque como ela fez um incremento da parcela de R$1.000, né, por mês, então você tem aí, vamos supor, 10 meses, né, você tem um total de 24 meses. 10 meses com 10 mil, e agora você vai ter 14 meses com 11 mil. Esses 14 meses remanescentes, a hora que você traz o valor presente e compara com o que está lá na contabilidade no passivo, vai ter uma diferença. Essa diferença é que vai ser contabilizada, né? Um débito lá no meu ativo de direito de uso, então eu vou fazer um complemento lá no meu ativo de direito de uso, vou fazer um complemento no meu passivo, vou fazer um complemento no meu juros apropriado. E aí você vê, essa diferença eu não jogo para o resultado, essa diferença eu jogo para contas patrimoniais. Uma vez que eu fiz esse reconhecimento, quer dizer, essa remensuração, a partir daí eu tenho uma nova depreciação com esse novo valor,
eu tenho aí uma nova contraprestação, porque agora não é mais de 10 mil a 11 mil, e vou ter uma nova despesa financeira, né? Entendeu? E toda vez, pessoal, toda vez que nós temos aí remensurações, o que são remensurações? Toda vez que aquele fluxo, né, que eu entrei com ele lá no balanço, no momento inicial, foi alterado. Então, se eu alterei, e é fato, pelo menos, pessoal, se nós não temos desconto, se nós não temos mudança de prazo, com certeza vai ter o repasse do indicador de inflação, que é IGPM e IPCA, entendeu? Então, nesse caso, toda vez que eu tiver essa atualização, eu vou ter aí a figura da remensuração e, consequentemente, a contabilização vai ser no ativo de uso. E aí vai ter nova depreciação e tudo mais, entendeu? Legal, Ademir. E por que no início do contrato, né, o impacto é maior, né, na despesa, né? Então o pessoal às vezes reclama, né, porque imagine que ele tinha um pagamento de 100 mil por mês e um aluguel, né? E quando a empresa adota o CPC 6 na despesa, né, no resultado não vai mais aparecer os 100 mil, né? Então, normalmente não, né? Via de regra, carrega mais a despesa, né? Considerando ali a depreciação e a taxa de juros, e a gente tem um impacto maior, que também é um outro problema aí para algumas empresas. Por que isso acontece? Então, isso acontece, Marina, porque é o seguinte, o fato dos juros serem compostos, isso faz com que nós tenhamos, né, a despesa de juros maior. Eu vou tentar rapidamente, né, fazer aqui eu peguei uma planilhinha aqui, ó. Ver se eu consigo fazer rapidamente aqui, ó, um exemplo. Vou comentar aqui para vocês enxergarem. Então, vamos imaginar, ó, que a empresa tem um contrato aqui, ó, de 10 mil por mês. Então, tá aqui, ó, 10 mil por mês, ó, 24 meses. Então, eu tenho um contrato que vai de janeiro de 22 até dezembro de 23. 10 mil, total do meu passivo, 240 mil. Ó. Então, é o quanto que a empresa vai pagar, 240 mil. Ou seja, se eu tivesse que contabilizar o valor do aluguel, seria 10 mil em janeiro, 10 mil em fevereiro, 10 mil, 10 mil. Então, aqui seria, né, ó, as parcelas, né, as contraprestações. Bom, o que acontece? Vou ter que pegar esse montante aqui e trazer o valor presente. Então, venho aqui na função de x, ó, f de x. Ó, já tem aqui, né, no caso, vou pegar aqui o valor presente líquido, né? Então, vou vir aqui no VPL. Vou pegar aqui o valor presente líquido e vou verificar o seguinte, né? Eu vou pegar a minha taxa, imagina que a taxa aqui, ó, 10% ao ano, ele dá ponto 0,797, ó. Então, eu já tenho um cálculo aqui. E o valor aqui, ó. Então, eu tenho aqui o valor, ó. Que é esse fluxo, né? Então, é isso que a empresa vai fazer aqui, ó. Vai colocar o fluxo, né? Ó. Bom, eu vou colocar aqui um valor negativo, né? Porque ele vai ficar positivo aqui, ó. Olha lá, ó. Então, o que acontece, pessoal? Esse 240 mil, ó, esse 240 mil em valor presente, desculpa, esse valor 240 mil em valores nominais, né? Ele é 217 a valor presente. Aí, o que acontece? Qual que é a lógica aqui? Eu vou jogando juros, ó. Eu jogo juros em cima desse daqui, e aí pago e vai ter a movimentação. E é a mesma coisa, ó, vou pegar aqui, ó, esse valor, multiplicar pelos juros, ó, olha lá. À medida que eu vou pagando, os juros vai caindo. Ó, opa, desculpa. Tem que fixar aqui a célula. Então, à medida que eu vou pagando aqui, ó, ele vai caindo. À medida que eu vou pagando aqui as contraprestações, os juros eles vão caindo, né? Ó. Então, se eu pegar aqui, ó, vezes os juros. Ó, olha lá, chegou abaixo do... E aí vem diminuindo, né? Ó. Vamos colocar até o final lá. Ó. É que eu não quero quebrar aqui a tracejada aqui. Olha lá, vamos até o 23, ó. Ó, você, ó. Qual que é a lógica aqui, então? Ó? Eu trouxe o valor presente, esse aqui, ó, é meu imobilizado, ó. Aí apliquei os juros, paguei. Aí vem caindo mês a mês, ó. O meu saldo devedor vem caindo, ó. Esse é o fluxo do meu contrato, né? E os juros vai caindo. Olha lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 240 mil
do meu passivo, 22.354 é os juros. Alguém pode falar assim, pô, Edmir, mas onde está esses juros no contrato que eu não vejo? Na verdade, é o valor do dinheiro no tempo, né? É o valor do dinheiro no tempo. Tá aqui, ó. E nota o seguinte, ó, o que seria a depreciação? A depreciação seria o quê? Seria esse montante aqui, ó, dividido por 24 meses, né? Ó. Dividido por 24 meses, vai dar 9.608 aqui, ó, a depreciação. Se eu pegar, né, isso aqui, ó, e colocar essa depreciação, a depreciação é fixa, né, ó. Então a gente vem aqui na depreciação, ó. É fixa, e aí, a hora que a gente vem aqui no total, opa, botou aqui mais um. Olha lá, dá os 17, ó. Esse 17 é o valor do meu ativo aqui em cima, ó, 17, ó. Então o que eu tenho? Eu tenho os juros e a depreciação. Então a depreciação linear e a despesa de juros. Por que eu fiz isso aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, se eu pegar em valor de aluguel, ó, quanto que eu paguei? Eu paguei 12 parcelas de 10, olha lá, ó, 120 mil, não é isso? Não, 120 mil? Se eu pegar 12 meses de juros, com os 12 meses aqui, ó, de depreciação, vai dar lá quanto? Ó? 128. Então, você vê, vai dar mais, é isso que o Marino está perguntando, por que que no início, né, o valor é maior do que deveria? Por quê? Porque os juros, né, eles são exponenciais. Então, como o meu saldo devedor é lá em cima, ele vai caindo. Então, o que chama atenção? A primeira metade do contrato, você vai ter mais despesas do que despesa de aluguel. Porém, na segunda metade, ó, a hora que a gente pega aqui, as despesas com juros, né, e depois as despesas opa, deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui assim. Então, você tem aqui, ó, as despesas com juros. E depois a despesa com depreciação. Você vai ter, ó, 114, né? Então, você vê, eu tenho 120 linear, tanto no primeiro ano como no segundo ano. E lá no primeiro ano, o que eu tive? Eu tive uma despesa maior, a hora que eu carrego o arrendamento financeiro, e tenho uma despesa menor na segunda metade. Então, graficamente, o que eu tenho? Eu tenho, até a metade do contrato, eu tenho despesa maior. Da metade para frente, tem uma despesa menor. Essa seria a lógica aí. E não tem outra forma de fazer, né? Então, é isso, né? Não tem outro. Não. O pessoal quer às vezes manter o valor da despesa, não dá, né? Não tem como, porque uma vez que você como. reconheceu aquele contrato como arrendamento financeiro, você não vai ter essa despesa aqui no resultado, você vai ter essa despesa aqui, não, essa despesa financeira, e vai ter essa despesa de depreciação, né? Entendeu? E toda vez que você faz a remensuração, você vai ter o impacto nos juros, né, e o impacto na depreciação, entendeu? Falando de depreciação, Edmir, quais os tipos, como que deve ser mensurada aí a depreciação? Vida útil, prazo do contrato, como que deve funcionar? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Até fazer uma interação com a galera, vamos ver se a gente dá certo aqui, ó. Pega aqui. Essa questão da depreciação. Pega aqui. Uma questão aqui, ó. Vou fazer aqui a questão. Vamos deixar a galera responder. Questão 2, hein, pessoal? Essa daqui, ó. Questão 2, ó. Eu vou colocar para vocês, vou colocar para vocês responderem. O que vocês acham? A depreciação no contrato de arrendamento. Não. O Daniel perguntou aqui, esse material depois eu disponibilizo para vocês, tá? Embora vai ficar gravado depois lá no YouTube, mas eu disponibilizo para vocês. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Poderem responder. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem aí, ó. Aqui, ó. Qual alternativa vocês acham? A, B, C ou D ou E? Ó. A depreciação no contrato de arrendamento. Eu vou depreciar pela vida útil do ativo, pelo prazo do contrato, a vida útil ou o prazo do contrato dos dois o menor, a vida útil ou o prazo do contrato dos dois o menor, ou nenhuma das anteriores? Vamos ver aí. Dá 2 minutinhos aí.
Vocês têm que responder lá na enquete, tá? Alguns estão respondendo no chat, mas é interessante responder lá na enquete, né? Porque aí já dá para ver um perfil de todo mundo. Ó, já foi 1 minuto e 22, vamos deixar aí mais 30 segundinhos para dar os 2 minutos, né? Para quem não teve a oportunidade de responder e poder participar. Então vamos lá, galera. Ó, tem uma alternativa aqui que está disparada, né? Tem uma alternativa que está disparada aqui. Ó, vamos lá, faltando 15 segundos. Corre lá, galera. Corre lá para ver se vocês já têm a possibilidade de interagir com a gente aí. Olha lá, 5 segundos. Vamos finalizar aqui então, ó. 2 minutinhos, finalizar aqui. E vou compartilhar com vocês. Cara, foi assim, expressamente, 92% colocou a alternativa B. Né? E você tem aí as demais, né? Exceto a alternativa aí, as demais ficaram com 3% apenas, né? Note o seguinte, pessoal, pela norma, o correto é a alternativa D. Ó. Não é possível. Pois é, cara. Entre a vida útil ou o prazo do contrato dos dois menor, né? Vamos lá, onde que está isso aí? Vou pegar aqui, ó, 32. Olha lá, 32 aqui, ó. Se o arrendamento transferir a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra, então o arrendatário deve usar o quê? A vida útil do ativo. Então, ou seja, se a empresa ela está arrendando um ativo, mas ela sabe que vai ficar com aquele ativo no final, não é o prazo do contrato, é a vida útil. Edmir, mas não estava isso na pergunta. Justamente, não estava. Por isso que nós vamos na continuidade. Ó. Aqui em verde, que eu destaquei em verde. Ó. De outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o que ocorrer primeiro, menor, entre o fim da vida útil do ativo ou o prazo de arrendamento. Então, se eu tenho um prazo de arrendamento de 5 anos e o ativo tem vida útil de 4 anos, dos dois, o menor deprecia por 4. Por outro lado, se eu tenho um contrato de 5 anos e o ativo tem 7 anos de vida útil, eu deprecio pelo quê? Pelo 5, que é o prazo de arrendamento. Entendeu? Okay? Tem caso que a empresa ainda pode ter um passivo e não ter mais o ativo, né? Pode. A empresa pode ter um passivo e não ter ativo. Como assim? Porque ela depreciou todo o ativo, né? E ainda está estendeu, né? Estendeu lá o pagamento. Isso pode acontecer. Também pode acontecer o seguinte, dela não ter passivo e ter o ativo. Como assim? Porque ela antecipou, né? Ela pagou antecipadamente, né? Então ela fez a antecipação. Também pode acontecer isso aí. Entendeu? Deixa eu ver as perguntas aqui, Edmir. Uma coisa que eu acho que vale a pena também colocar é a questão de valores variáveis, né? Edmir, e se meu contrato ele tem valores variáveis, né? Isso. O que seriam valores variáveis? É a empresa pagar um aluguel de forma variável. Não confunda o pessoal variável, por exemplo, algum índice de inflação. Isso não é variável. O variável seria, por exemplo, é muito comum em lojas, né, de shopping, as lojas pagarem com base no faturamento. Então tem lá um valor, como é que a gente pode falar? Um valor fixo. Então, sei lá, vamos imaginar que a loja vai pagar 100 mil reais por mês, no mínimo. Né? E caso o faturamento for elevado, ela pode ser de acordo com o percentual do faturamento. Então, pode ser que o faturamento vai para 110, 115, 120. Né? Se cair para 90, aí fica o 100. Então, esse valor variável está fora. O valor que é fixo está dentro. Edmir, se o contrato for todo variável, eu não tenho fixo, só tenho variável, aí esse contrato está fora. Entendeu? Se você tem valores variáveis, né, e esses valores variáveis, eles não são índices, né, eles são variáveis com volume,
né, ou de venda, ou volume de produção, eu pago aluguel com volume de utilização ou com volume de produção, então, nesse caso, se está atrelado ao volume ou de consumo, ou volume de produção, ou volume de faturamento, né, e não tem um fixo, então esse contrato está fora, valores variáveis, tá bom? Essa pergunta, essa pessoa tem bastante dúvida também. Tem uma aqui, ó, do Jaime. Ele coloca assim, né? Uma empresa que aluga um imóvel por 5 anos enquanto está construindo a sua sede, ou seja, o aluguel é temporário até concluir a obra. Também se enquadra no CPC 6? Então ele fez o contrato de 5 anos só para construir a sede ali e está perguntando se esse contrato se enquadra. Então, ele tem um contrato, ele está pagando aluguel de 5 anos. Isso. Ele alugou um imóvel por 5 anos, exato. Isso. E depois esse imóvel que ele alugou vai fazer parte do ativo dele, ele vai comprar isso, não? Não, eu entendi que eles têm um local, né? Aí esse local vai passar Tá. por uma reforma e eles alugaram um outro imóvel. Né? Se for isso, já pode... Sim. Assim, se ele alugou um imóvel por 5 anos, esse contrato está enquadrado no IFRS 16, entendeu? É um aluguel, né? É uma dívida e tal. É. Tem uma pergunta do Aí, Daniel. Quando encerra o contrato, qual o procedimento? Se baixa o ativo e o passivo? Na verdade, então, ele... se encerrou o contrato, vamos imaginar que a empresa ela encerrou o contrato antes do vencimento. Porque aí, antes do vencimento, vai ter saldo. Porque se ela encerrou lá no final, a tendência fica tudo zero, né? Ou seja, É. eu depreciei todo aquele ativo está totalmente depreciado, aquelas despesas, aqueles juros, né? Eu realizei todos e o pagamento eu fiz todos, né? Entendeu? E o que pode acontecer é o seguinte, é eu fazer o encerramento antes do contrato, da finalização do contrato. Aí o que vai acontecer? As baixas, né? As baixas que nós temos aí, eles vão jogando para o resultado, né? A pergunta é, essas baixas vão fazer parte do resultado operacional ou financeiro? Essa é a pergunta, né? Se a baixa desse contrato ele vai fazer parte do resultado operacional ou resultado financeiro? No meu modo de ver, ele vai ser um resultado financeiro. Ah, por que financeiro? Então não vai ser nem lá em cima, né, na margem bruta, nem na margem operacional, vai ser financeiro. Por que que vai ser financeiro? Ora, se eu estou tratando esse contrato como um arrendamento financeiro, né, se no meu fluxo de caixa ele não é uma atividade de operação, ele é uma atividade de financiamento, então a hora que eu faço a baixa desse contrato, ele entra como o quê? Uma baixa lá no resultado financeiro, né? Alguém pode falar, pô, mas e o ativo, né, operacional, tudo, ele é operacional. Porém, veja bem, pessoal, nós não estamos contabilizando o ativo, nós estamos contabilizando o contrato. O contrato é que nós estamos contabilizando, e esse contrato ele tem características de financiamento, né? Então, ele é financeiro. Nós estamos baixando o contrato, e não baixando o ativo, né? Você vê que caso curioso, né? Isso, o que a gente coloca para as empresas arrendatárias, né, que tem que trazer esse contrato para dentro do balanço, é a mesma coisa de uma concessionária, né? Essa concessionária pode ser de rodovia, Exatamente. aeroportos, pode ser portos, aeroportos, saneamento, independe. Se eu tenho um contrato de concessão, eu não contabilizo o ativo da concessão, eu contabilizo aquele contrato de concessão que o poder concedente, né, me cedeu. Então, você vê, o que tem em comum, né? Geralmente eu pergunto, né? O que tem em comum uma concessionária, uma arrendatária e um time de futebol, né? A concessionária, qualquer seja ela, a concessionária, ela tem um ativo de concessão, ela contabiliza o contrato de concessão. O arrendatário contabiliza o contrato de locação. E o clube de futebol contabiliza aquele jogador de futebol como um contrato, né? Porque você não contabiliza o atleta, você contabiliza o contrato que você tem com aquele atleta, né? Então, se foi feito um contrato com ele de 4 anos, então aquele ativo vai ser contabilizado 4 anos, né? É o contrato. E aí vai amortizar aquele contrato pelo prazo de 4 anos, né? Entendeu? É uma coisa. Ok? Perfeito. E tem uma pergunta aqui da Fabiola, né? Quando ocorre reajuste durante o período de arrendamento, se refaz o cálculo, né? Então a gente já comentou que sim, né? Remensura o passivo e o ativo, né, Dir? Fabíola, qualquer alteração que eu tenho de um contrato depois que ele foi reconhecido no balanço, entende-se como remensuração.
E essa remensuração, toda vez que eu faço essa remensuração, a contrapartida vai ser o ativo direito de uso, o passivo de arrendamento e os juros a apropriar, que é aquela conta redutora, né? Então, no momento que eu faço essa remensuração, essa diferença vai ser para as contas patrimoniais. Só tem uma situação, né, que a empresa tem uma alteração contratual e não lança isso para o ativo, lança para o resultado. É quando eu tenho um contrato que ele está em moeda estrangeira. E aí eu tenho a alteração pela variação cambial. Então, se eu tenho, por exemplo, um contrato onde eu pago $100 mil por mês, né, ou eu tenho mensalidade em dólar, e vamos imaginar que o dólar começou com 5, e depois ele vai acabar com 5,2, e eu vou atualizar esses valores em reais, essa variação cambial, né, essa sim vai para o resultado do exercício, né, e não para o ativo de uso. Né? Então, ou seja, exceto essa questão da variação cambial, toda a remensuração que a empresa tem no contrato, vou fazer parte do ativo. Tá bom? Aqui tem algumas perguntas, né, Edmir? Isso, O pessoal está perguntando da data, né? Só um minutinho, eu vi que Lidiane colocou aqui, continuando a pergunta do Daniel, né, que ele falou da baixa. Uma vez feito a baixa, eu vou fazer a baixa do ativo passivo, é isso aí. Aí o que acontece? Aquele ativo de uso, vou baixar todo o passivo, né, e aí vai ter uma diferença. Essa diferença do encontro de contas entre ativo e passivo vai ser resultado financeiro. É isso aí. Perfeito. E a data, né, pessoal, para as operadoras de plano de saúde, é janeiro de 2022. Tem uma pergunta ali, que daqui a pouco eu busco quem fez, que o pessoal está falando em dezembro de 2022, né, que eles devem estar mensurando agora, né, o ativo. Adoção agora do CPC 6. Eu O acho vencimento, que o Vinícius está aqui, né? o Vinícius, o vencimento quando vence em 2023, ele deve considerar, na verdade, a data base é janeiro, né? É janeiro de 2022. Então ele precisa recalcular todo esse período. Tem duas perguntas aqui interessantes, né? Tem uma aqui uma pergunta anterior aqui que eu não sei quem que não consigo gravar o nome da pessoa, mas ela colocou assim: como aplicar em contratos que iniciaram antes da norma e perduraram depois dela? Por exemplo, começou em 1 de 21 e vai até 1 de 25? Bom, uma coisa que eu coloco é o seguinte: a norma permite você ir até o início do contrato e vir recalculando. Só que eu não recomendo fazer isso. Porque a norma também permite você reconhecer as parcelas remanescentes a partir de janeiro. Então, embora o seu contrato ele tenha vindo lá de 2021, 2020, 2019, esqueçam o passado. Até porque muitas vezes, né, você já foi auditado de 2021 para trás. Então, esquece o passado. Então, pega janeiro de 22 para frente. Então, se você tem um contrato, né, que começou lá em 21 e vai até janeiro de 2025, então você vai pegar janeiro de 22, vai pegar o ano 22 todinho, 23, 24 e janeiro de 25. Então você vai pegar 3 anos e 3 anos ali. Vai ter 37 meses, né? Você vai ter 37 meses. Então você projeta os 37 meses e traz esses 37 meses para dentro do balanço. Esquece o passado, né? E aí alguém pode falar que eu acho que aí está pegando um gancho com o Vinícius, né? Edmir, eu não fiz isso lá em janeiro, né? Eu agora estou em dezembro fechando as minhas demonstrações. Como é que eu faço? Bom, se você não fez isso lá em janeiro, vai fechar o balanço, não tem problema. Você não precisa abrir a sua contabilidade em janeiro. Mas você vai ter que vir fazendo o recálculo desde janeiro. Então você vai ter que voltar lá não a contabilidade, mas o cálculo. Então você volta o cálculo lá em janeiro, e vem fazendo toda a depreciação, toda a despesa de juros, todas as prestações até dezembro. E você vai acertar no acumulado em dezembro. Entendeu? Então, você tem que ter que estornar a despesa de aluguel e calcular a depreciação e isso aí, vai ter que reconhecer, né? Aqui, Edmir, tem uma questão aqui também. Imagina que a operadora ela aluga um shopping, ali, salas de um shopping ou salas de um prédio comercial, algumas salas, né, alguns andares ali. Eles também estão enquadrados no CPC 6? Então, imagine que é um prédio comercial, a operadora aluga ali 6, 7 andares. Como que funciona nesse caso? Veja bem, Marino, todo ativo, né, que a empresa alugou e ela tem o direito de controlar o uso daquele ativo, está no contrato, tá na norma, né? A norma, né? Então, se a empresa alugou uma sala, entendeu? E ela tem o direito de controlar aquela sala, como tem o direito? Quem que controla o acesso? A empresa, né? A empresa que alugou, quem vai controlar o acesso? Se eu quiser entrar ali, eu não vou poder, porque ela vai controlar o acesso. Opa, calma aí. Você tem agendamento marcado? Né? Então, imagina, né? Num shopping, imagina num shopping também, Edmir.
No shopping é shopping é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Uma vez que você alugou um espaço, e você tem o direito de controlar aquele espaço, isso está contratado. Agora, Admir, e o condomínio que eu pago? O condomínio está dentro? Não, o condomínio está fora. Por que o condomínio está fora? O condomínio, ele trata do espaço de toda a área comum, né? E a empresa não controla esse espaço, ela controla o espaço que foi cedido para ela, né? Mas a área comum ela não controla, né? Então, se a empresa paga aluguel e paga condomínio, o condomínio está fora, o aluguel está dentro da norma, entendeu? Outra coisa também, vamos imaginar que a empresa aluga dentro de um shopping uma sala compartilhada. Então, tem um coworking, né? Então ela aluga uma sala compartilhada. Aí isso é que interessante. Por ser uma sala compartilhada, ela não controla o acesso. Porque outras pessoas vão estar transitando lá, que não é só por ela, né? Então, nesse caso, dessa sala ser compartilhada e ela está pagando aluguel, isso está fora da norma, entendeu? Isso está fora, né? Tem a pergunta aqui da Lucineide, ainda sobre a baixa no fim do contrato finalizado, o prazo. As contas do passivo pagamos, acabou, zerou aqui. Mas se o contrato encerrou, teremos os valores nas contas de ativo, conta do ativo e da conta de depreciação. Não devemos zerar os valores nessas contas, já que devolvemos o ativo no final do prazo do contrato em questão? Isso, No final, no final é isso aí, Lucineide. No final, o que vai acontecer? Aquele ativo ele vai ser baixado contra resultado, o passivo contra resultado. Então, você vai ter as duas contas. Então, no final, você não vai ter mais o ativo, não vai ter mais o passivo. Vai ser tudo baixado contra resultado, lá na linha do resultado financeiro. Entendeu? É isso aí. Né? Tem uma pergunta aqui para mim, o senhor Marino comentou, o senhor não, né? Que o lançamento contábil acumulado em dezembro será estorno referente à despesa de aluguel, é isso? Não, porque se a operadora ela está reconhecendo agora, né, em dezembro de 2022, o CPC 6, a operadora, então provavelmente durante o ano os pagamentos de aluguéis eles foram reconhecidos em despesa, né? É isso aí. Despesa de aluguel. Então é preciso fazer toda essa reclassificação, né? Então estornar, né, esses pagamentos de aluguéis, porque não existe mais teoricamente, né, a partir desse ano de 2022, e fazer todo o registro e o reconhecimento conforme o CPC 6. Depreciação. Vamos pegar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que a empresa lá, ela jogou aqui 120 mil, são 12 parcelas de 10 mil, ela jogou 120 mil de despesa de aluguel. É isso que ele fez. Agora o que vai acontecer em dezembro, vai ter que ajustar. É que nem o Marino falou, vai ter que estornar esses 120 mil e vai contabilizar o quê? Vai contabilizar lá, 16.358 vai de despesas financeiras, né? Mais 108.822 de despesa de depreciação, entendeu? É isso que vai fazer, que vai chamar atenção, né? Então, E Edmir, agora, né? Então, só um minutinho. Então, Tá. se a empresa lançou como aluguel, ela vai ter que fazer o estorno e vai ter que reconhecer a despesa financeira e a despesa de depreciação, né? Por isso que é importante voltar lá atrás, reconhecer o contrato, porque na hora que for lançar a despesa de depreciação e a despesa financeira, vai ter que buscar essas contas, né, para fazer os devidos lançamentos. É isso aí. E agora, no encerramento de balanço, a gente tem que fazer as notas explicativas ali, né, as DFs. Você tem alguns modelos aí de notas explicativas para o pessoal ter uma ideia do que deve ser divulgado? Então, eu tenho uma aqui, quer ver? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. É da Lojas Renner, né? Eu até utilizo então quem quiser buscar como referência, né? É interessante pegar, opa, não é essa aqui, Lojas Renner. Aqui, ó, tem exemplos nossos aplicativos aqui, né? Então eu busquei aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Eu busquei 2 exemplos. E o mais interessante é a Lojas Renner, né? Então, na Lojas Renner, que chama atenção lá, né? Tem uma nota lá que eles colocaram. Isso aí quando eles fizeram da adoção inicial, tá? Lá atrás, em 2019, quando eles entraram. Você vê que interessante. Eles colocaram até uma forma didática lá, ó. Você vê, o que é considerado como arrendamento? Ó, contratos que transferem o controle ou gestão do bem ou serviço. Então, nós estamos falando muito de contrato de locação, pessoal, mas não é só contrato de locação. Se eu tenho a depender do contrato de serviço que eu tenho, também tem um contrato de arrendamento embutido, né?
E aí eles colocam, né? Então, essa situação, ó, contratos que ficam fora do escopo. Né, ó. Então, eles colocaram lá, deixa eu aumentar para ficar mais fácil de visualizar aqui, ó. Ó, base em valores variáveis, que nós falamos, né? Prazo indeterminado. Lembrando, né, que não é porque é indeterminado, e acho que aí faltou eles complementaram isso na nota explicativa, porque quem vê a nota explicativa parte do pressuposto que qualquer prazo indeterminado está fora. Não. Nem todos, né, contratos com prazo indeterminado estão fora, né? Nós já comentamos sobre isso. Ó, baixo valor, que se refere lá aos $5.000, né? Ó. Prazo de vigência menor do que 1 ano. Lembrando também, de novo, né, que prazo de vigência menor que 1 ano, parte do pressuposto que não será renovado. Porque se é renovado e a empresa, no caso aqui Lojas Renner, tem a prerrogativa e ela vai exercer, né, naquele ponto de locação a renovação, então ele está dentro. E o principal, né, não transfere o controle ou gestão sobre o ativo. Então, eu acho que vale a pena, né, quem quiser analisar, até porque é o seguinte, você vê que interessante aqui, ó, eles fazem observações, tudo lá, ó, quantos contratos, né, que ficaram dentro do escopo do arrendamento, né, ó. Então eles fazem toda a movimentação, né, os contratos que entraram, os contratos que saíram, né, porque foram novos contratos, contratos encerrados, né, ó. E depois aqui embaixo, ó, é interessante, eles falam o impacto também, ó, alocação com direito de opção de compra, ó, vida útil com 43 anos, vida útil com 13 anos, né, ó. Aí eles fazem a comparação lá em 31 de dezembro, né, ó. Aí tem aí acho que vale a pena vocês pegarem aqui, né. E depois, mas deixa eu ver aqui onde que eu vi, então, eu posso disponibilizar, pessoal, lá na plataforma, eu vou disponibilizar para vocês, né, esse material aqui, para vocês darem uma pensada. É óbvio que aqui, pessoal, eu fiz só um recorte, né, da empresa, né. Depois vocês têm que buscar a nossa explicativa da empresa, buscar lá atrás, né, que eu acho que vale a pena, embora, né, não seja uma operadora, mas em termos da norma, né, eu acho que a Renner foi bem didática, né, aqui na sua nota explicativa. Eu vi aqui onde, deixa eu ver aqui, algum ponto que chama atenção aqui. Então eles falam da contabilização também aqui e tudo mais, né? Acho que tem aqui tem aqui, eu peguei aqui, tem tanto 2019 como tem 2020, né? Deixa eu... aqui, ó, tanto 2019, que foi o primeiro ano quando entrou, né? E 2020, né? Então fica aqui para vocês aí também darem uma pesquisada, tudo. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês lá, né? Tá bom? Então, da minha parte, fica de disponibilizar a gravação, vai ficar lá no YouTube, e esse material que eu apresentei aqui, inclusive a norma contábil, já marcando, né, os links, que eu acho que é interessante, já vou também deixar lá na plataforma para vocês baixarem, tá bom? Tem uma pergunta aqui, mais uma última aqui, Edmir. Contrato de prestação de serviços de manutenção de bens está dentro da norma? BV. Então, se eu faço... Veja bem, pessoal, quando a gente faz um contrato de serviço, parte do pressuposto que você está contratando a mão de obra e não o ativo. Se a empresa que está prestando o serviço, ela também está fornecendo o equipamento que ela vai prestar o serviço, então tem que verificar que muitas vezes pode ser que em algumas situações esse contrato de serviço tem aí um ativo, um contrato de arrendamento embutido no contrato de serviço. Eu vou dar um exemplo, vai. Aqui, a Luciene está perguntando aqui, contrato de serviços logísticos que inclui serviço de armazenagem, enquadra? Então, de novo, né, se eu estou só prestando serviço de armazenagem, não enquadra, mas vamos imaginar que eu estou prestando um serviço de armazenagem, mas, por exemplo, que eu já até pegando um gancho com um exemplo que eu colocava, vamos imaginar que eu tenho uma empilhadeira. Então, eu contrato o serviço e a empresa que vai prestar o serviço também, ela vai ceder empilhadeiras. Então, você vê, eu contratei a empresa e ela está trazendo a empilhadeira não é minha. Então, além do serviço, eu estou contratando o quê? A empilhadeira. Pode ser, a depender do contrato, pode ser que essa empilhadeira esteja embutida dentro desse serviço como arrendamento.
Aí tem que analisar, né? Por quê? Porque tem que verificar que, embora a empilhadeira seja do prestador, pode ser que a empresa que está contratando o serviço, ela tenha o direito de controlar a empilhadeira, né? Então, aí você vê, então aí você tem um contrato de arrendamento dentro de um contrato de serviço, que aí é muito mais complexo, mas tem situações assim, porque tem empresas que tem bastante isso, né? Contrato de arrendamento embutido no contrato de serviço, né? Ou seja, a empresa que presta o serviço, ela não só presta o serviço, mas ela também ela oferece o ativo. Ela oferece o ativo. Isso é muito comum com empresas, né, de serviço de manutenção, empresas de logística, né? Essa empresa, empilhadeira que eu coloquei, empresas, por exemplo, de limpeza. A empresa ela tem aí um serviço de limpeza, mas também ela tem todo um aparato, né? Entendeu? Então, a depender dos equipamentos, né, e óbvio, da relevância, também, esses equipamentos também estão enquadrados como ativo de arrendamento dentro da norma, dentro do contrato de serviço. Entendeu? Acho que terminamos aqui de minhas perguntas. Nós temos 10 minutinhos, né, pessoal, só lembrando, são 10 minutinhos para encerrar. É importante colocar, né, de que eu até aproveitar um gancho aí, opa. Aqui, ó, a Lidiane perguntou aqui. Se temos um arrendamento de um prédio hospital, onde nós somos majoritários, com mais de 65% do capital, dona do capital, temos que fazer reconhecimento integral desse arrendamento? A questão é o seguinte, Lidiane, tem que ver quem controla o uso, né? Eu entendo assim, se você tem 65% do capital daquele hospital, daquele prédio, né, vamos dizer assim, então, basicamente, você que tem o controle, né? Então, consequentemente, esse prédio, né, ele vai estar dentro da sua contabilidade, né? Ok. Para as operadoras, né, Edmir, que é regulado aí pela ANS, né, o grande ponto dessa norma é o aumento do passivo, né, do endividamento. Que a ANS tem os indicadores, né, então o pessoal, né, tá tendo o ano não foi bom, né, como todo mundo sabe. Tem um ponto importante também, você colocar isso aí. Você vê, ó, tudo isso vai ter que ter um processo, né? Ter aqui um caminhozinho, né? Eu posso disponibilizar esse material também para vocês lá, tá? Então você tem aí todo o impacto no ativo e no passivo, né? Já até colocamos aqui também. E o mais importante, você vê, se você lançou como despesa de aluguel, vai ter que fazer o estorno, porque vai ter que ter despesa de depreciação e despesa financeira, né? E isso que o Marino colocou, né? Impacto dos indicadores. Então, você pegar, por exemplo, indicadores de liquidez, vão cair todos, né? Então, vão cair todos. Ainda mais, né, como eu falei, né, qual que é o ideal? O ideal é que você contabilize, reconheça de janeiro de 22 para frente. E quando você vai comparar com 21, não vai ficar comparável, né? Os indicadores vão ficar totalmente distorcidos. E, pessoal, a ANS já sabe disso. Já sabe disso, vai ficar distorcido, porque o indicador de solvência que você tem, desculpa, lá atrás, não vai ser o mesmo depois do reconhecimento desse contrato. Então, você vai ter uma piora no indicador de liquidez, uma piora no índice de endividamento, consequentemente, você vai ter uma melhora, né, das despesas. Por quê? Porque sai de despesa de aluguel, que é uma despesa de operação, não vai ter, então você vai ter uma melhora, né, porque vai diminuir essa despesa, né. Por outro lado, você vai ter aí um aumento de custo, né, porque você vai ter aí o custo financeiro e o custo da depreciação, né, entendeu? Então vai ter um impacto aí prejudicando, né, as informações de resultado. Os órgãos reguladores, né, Edmir, desculpa só para complementar ali, eles demoram um pouco para aprovar a norma justamente porque eles analisam o impacto, né? Então, como o Edmir comentou, a ANS ela já sabe que vai ter esse impacto, né? Teoricamente, essa dívida as operadoras já possuíam, né? Pode ter algo novo, mas esses aluguéis já vinha, né? Então, assim, isso aí. Claro que o pessoal fica receoso, tem toda uma piora, mas essa pessoal, análise a ANS já tem lá, né? Pessoal, a empresa embora o indicador de endividamento vai piorar, entendeu? Mas a empresa não ficou endividada por causa disso, ela já tinha só isso na operação. Exato. A única coisa que ela trouxe para dentro da contabilidade, né?
Ó, aqui foi perguntado, né, essa questão do Vitor, é isso aí, eu não sei quem é a pessoa aqui, né, porque tá pela sigla aqui. Então, mas é isso aí, se eu tenho 100 notebooks, 1000 notebooks, e cada notebook ele é menos que $5.000, então nenhum deles vai entrar no arrendamento, entendeu? Ah, tá. É isso aí, nenhum deles acaba entrando, depende de quantos notebooks eu tenho, tá bom? Bom, o Ilan pergunta aqui, onde na plataforma eu consegui ter acesso a esses materiais? Quando for postado, vocês vão receber o e-mail. Se vocês têm um e-mail cadastrado lá na plataforma, que foi onde a Silvana colocou e disparou o convite para vocês, com certeza, a hora que for disponibilizado os arquivos, vai ser disparado o e-mail, tá bom? No YouTube, vamos ver lá, no YouTube ficará a gravação. A gravação ficará no YouTube. Na plataforma vai ficar esse exemplo do nosso aplicativo que eu mostrei do Lojas Renner, vai ficar também a norma, né, que nós mostramos aqui já, já destacado alguns itens da norma, e também ficará essas apresentações que eu estou fazendo aqui, tá bom? Tem outra pergunta aqui da Lidiane, Edmir. Ela voltou a perguntar ali, ó, temos que reconhecer o direito de uso com 100% do arrendamento no hospital? É porque é o valor que a Unimed paga, né? Que a operadora paga. 100%, porque eu acho que no É. caso dela, ela tem um percentual, né? A participação lá, né? Aí é que nem a consolidação, né? Se você tem um controle, você tem que trazer 100%, né? Entendeu? A Maria pergunta aqui, Maria Valdete, qual correto utilizar, depreciação ou amortização? Você vê, isso é uma boa pergunta, Maria Valdete. Na verdade, na minha concepção, esse direito de uso, ele devia ser lá no ativo intangível, porque eu estou contabilizando o contrato, não o ativo. Mas como a norma pede para colocar dentro do imobilizado, então você acaba utilizando o termo depreciação, tá bom? Depreciação. Esse seria o correto. Ok? Bom, acho que a gente atendeu aí o objetivo. Da minha parte, eu acho que foi bastante válido, né, esse modelo. Você vê, interessante, né, porque o modelo aqui, em vez de ficar, né, expondo, né, fazendo uma aula, né, foi mais dinâmico. Eu acho que é um modelo interessante também. Depois, pessoal, se vocês quiserem aproveitar esse momento aqui e colocar no chat, qual um outro tema que vocês gostariam que nós viéssemos discutir nesse modelo, né, 2 horas discutindo, né? Então a gente coloca aí, a gente procura saber quais são as perguntas inerentes, né? Então, se vocês quiserem aproveitar o chat agora e colocar um tema que vocês acham que é importante, né? Nós colocarmos aí e discutir, porque a nossa ideia é mensalmente fazer um bate-papo como esse, né? Não só para a operadora, mas de um modo geral, né? Então fiquem à vontade também de vocês colocarem aí no chat um tema que vocês acham oportuno, nós discutimos mais para frente aí, tá bom? Legal, pessoal, também quero agradecer aí. Não sei se seria interessante você falar um pouquinho, Edmir, sobre o trabalho que a gente faz, né, nessa área, até a Virtus, no começo foi meio atribulado aqui que comecei a aceitar as pessoas, se você puder falar um pouquinho sobre os laudos, o que a gente faz dentro do IFRS 16, talvez fosse interessante. Só para colocar aqui rapidinho, né, a Lucineide colocou aqui, se todo o controle de uso no espaço e equipamento for de prestador de serviço, não enquadra no contrato. Veja bem, se o prestador de serviço, ele que controla o uso, né, se ele está controlando o uso, então ele está fora do enquadramento, é isso aí, tá bom? E aí a gente acaba prestando um serviço, né? A gente tem aqui, né, tudo essa parte de gestão de contrato, né? A Virtus acaba prestando, né? Então, análise de contrato, se aquele contrato está dentro, né, da norma, né? E se está dentro da norma, como a gente vai tratar isso? Inclusive, a gente vai além, né? A gente verifica até eventuais imposto de renda diferido, atrelado aí a essa questão do reconhecimento do contrato, tudo mais, né? E toda essa assessoria a gente faz. E nós temos um parceiro, né? Parceiro que é a Tech6, que tem um sistema Cisfera, que aí sim tem um sistema que faz toda a parte. São coisas independentes, né? Então, nós prestamos serviço de consultoria, né? E aí, desde verificar dos contratos quais estão enquadrados e, uma vez enquadrados, quais, né, que realmente nós temos aí o efeito da contabilização, o impacto, tudo mais, até para fins tributários e fins gerenciais, né? Porque vai tratar EBITDA e tudo mais, né? Tá bom? Também, né, complementando, né, dependendo do volume, né, se for muito grande, a gente vê que muitas empresas, né, fazem
todos esses controles dentro de uma planilha. E é importante, pessoal, é o seguinte, a planilha ela é importante. O fato é quando você tem muitos contratos, né? E quando nós temos as remensurações, porque o contrato é dinâmico, né? Muitas vezes a planilha não dá sustentação, né? Então, por isso que a gente acaba indicando um parceiro nosso, que é a Cisfera, que justamente porque você tem a questão da rapidez, né? Redução de tempo, né? Porque você vai ter até a integração com o RP e até a auditoria, né? O gasto que você vai ter com a auditoria vai ser menor, né? Porque o tempo que eles vão analisar, né, as diversas planilhas, eles vão estar analisando o sistema, vai ser muito mais rápido. Então, a gente acaba prestando esse tipo de serviço também, tá bom? Só para finalizar, a gente também acaba não só em FRS, mas a gente também tem uma gama de treinamento que a gente oferece e tudo mais, tá? Então, fique também aí à vontade. Bom, eu agradeço aí a participação e aí fica para a Silvana agora fazer o encerramento aí. Eu também, pessoal, quero agradecer a oportunidade aí, a participação de todos. E quem tiver mais dúvidas aí, precisar de alguma coisa, o pessoal tem nossos contatos, estamos à disposição. Obrigado e até a próxima. Legal. Eu também, só para finalizar aqui, antes de passar para a Silvana, agradecer o Marino, né, por ter contribuído aí não só, né, agora como mediador, mas até nas perguntas também, a gente acabou discutindo de forma antecipada, né, ele que trouxe, acho que... Ô, Marino, obrigado, né, você... Ó, é difícil um corintiano falar isso com o palmeirense, né, mas você mandou bem, entendeu? Parabéns a você. Parabéns aí, legal, né, foi muito bom. Obrigado. Eu acho que essa dinâmica acho que foi bastante válida, né? Tá bom? E aí sim, Silvana, eu passo para você aí agora dar o encerramento do nosso webinar. Eu ia agradecer o Marino também, né? Você já agradeceu pela parceria, foi Obrigado. bem bacana. É a primeira vez que a gente faz um evento realmente nesse formato, né? Foi um bate-papo, acho que descontraído, que as pessoas puderam participar, tirar suas dúvidas. Então, acho que foi bem gratificante para nós e foi muito válido para o pessoal também que está participando. Queria agradecer a participação de todos, falar que a gente vai colocar, né, o vídeo, esse vídeo a gente vai baixar no YouTube, né, a nossa página Virtus Disseminando Conhecimento, então, se vocês puderem se inscrever lá, tem outros vídeos também sobre outros temas, e também o material a gente vai colocar na plataforma, e também entrou muita gente de última hora, a gente vai colocar esse pessoal na plataforma, mas também a gente vai mandar por e-mail, até porque como entrou muita gente aí, inclusive hoje de manhã, então a gente, por precaução, também vai mandar por e-mail para vocês, tá? Então, agradeço a participação de todos, um bom dia para vocês e até uma próxima. Legal. Obrigado. Tchau, Obrigado, tchau. pessoal. Valeu. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.